Estamos aqui hoje para começar mais um episódio e mais uma vez engrandecer o nome do Senhor que está entre nós. E você que está nos assistindo também pode nos ajudar como, Kaique? Como que ele pode nos Kaique? ajudar? Como que eles podem Se nos ajudar? inscrevendo no nosso canal, curtindo esse vídeo, compartilhando no YouTube, no TikTok, acho que não pode falar o nome, né? Meu irmão, essa obra de Vou dar evangelização, acesso, a pessoa tem que entender o seguinte, ó, você que está nos assistindo, você tem que entender que essa obra de evangelização, você também que está assistindo a gente, você pode participar. Então, quando você curte, você interage de alguma forma, você nos ajuda a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho e pelo testemunho de uma pessoa muito importante que está aqui conosco hoje. Qual é o nome dele? Nós, Solon. Quem está entre nós? Quem está entre nós? Ele? Eudes Duarte, Eudes mais Duarte. mais conhecido como Cabeção. Ele, que prega desde antes do meu nascimento. Beleza, Eudes? Beleza, meu irmão. Prazer, A paz de Eudes. Jesus, Deus abençoe vocês. Bom, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Mais uma vez, não, primeira vez. Primeira vez. Mais uma vez, né? Vai ver que faz o reencontro que a gente faz. Meu nome é Eudes, eu moro na cidade de Minas hoje, chamada Itaubim. Faz parte de uma vibração chamada Herdeiros do Trono da Graça, né? Trabalhei 14 anos na educação. Tem 5 anos que eu me tornei missionário. Larguei o funcionário público e segui minha carreira de missionário. E dizer assim, com todo o coração, que é uma alegria muito grande vir testemunhar para vocês. Realmente, quando eu comecei a pregar, você não tinha nascido. Eu encontrei Jesus, eu tinha Faz quanto 15 para tempo? 16 anos, rapaz. Nossa Senhora, eu preguei em 2004. Não, você já tinha. Isso aqui é velho. Já né? tinha nascido. Já tinha Nossa, 15 não, anos de finge que não. idade. Inclusive, eu vou Finge que eu não te tinha dizer nascido. Uma coisa que eu me lembro, a minha primeiro evento que eu preguei, eu nunca me esqueci. Numa cidade de Minas Gerais chamada Águas Vermelhas. Primeiro evento de cura que eu estava pregando, teve uma palavra de ciência. Jesus está revelando que tem uma mulher aqui com a pílula do dia seguinte dentro da sua bolsa. Jesus está mandando você tirar essa pílula e jogar ela fora. E adivinha? A pílula pulou da bolsa da mulher sozinha e caiu na palma da mão dela. Que isso. Foi um dos fatos Sua primeira mais pregação? fortes. Primeiro evento de cura que eu preguei, Legal. que eu lembro. Mas isso aí já foi sua primeira pregação ou ele já tinha começado? Já tinha começado. Mas, por exemplo, você Sim. converteu com 14, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Sim. Dos 15 anos pra, tipo, eu despregador, quando que foi, assim, esse intervalo? Pra falar a verdade, com 15 anos eu fui pra passar de duração, fazer seminário de vida, mas com 2 meses eu já estava visitando doente, visitando hospital, rezando por doente, fazendo missão na zona rural. Eu comecei assim no fervor, porque antes eu era o cão chupando manga. Então, assim, o meu apelido na É sempre escola... assim, né? A sempre pessoa é assim. tipo assim, ninguém dá conta e tal, aí a pessoa amigo. vai pra Jesus. Não, também. tem professor meu que acha vídeo aí, coloca embaixo assim, se você converteu, o capeta converte. Eu falei, meu irmão. Não, porque realmente, irmão, meu primeiro apelido na escola foi Lúcifer Mirim. Deus pai. Vida que era peça. Ah, porque Então, você era assim, atentar demais? Não, rapaz, o que acontece na minha história foi o seguinte. Os meus pais casaram contra gosto da mãe da minha mãe e da mãe do meu pai. Aham. Ninguém queria o casamento, a realidade é essa. Meu pai foi embora para São Paulo, mamãe foi embora, os dois foram viver no tico-tico do fubá. E naquela época, meu filho, quando voltava para casa, ou casava, o cravinote do vovô funcionava. Meus pais casaram e foram morar na casa da sogra. Minha mãe foi morar na casa da sogra. Você imagina a bagunça que foi, né? Nessa história toda apareceu eu. E nesse Surgiu. aparecer eu, houve um problema. Os meus pais brigavam muito, era um desentendimento muito cruel no casamento. Uhum. E eu fui rejeitado, a ponto que eu fui rastar, eu já tinha 3 anos mais ou menos. E bem novinho eu comecei a apanhar demais. Então eu sofri muito, eu apanhei muito na minha infância. E os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. E ali nasceu o filme, Esqueceu de Mim, 1, 2, 3. Aquele cara lá fez o filme na minha vida, eu até vou processar ele e ganhar direitos autorais. E aí, o que acontece? A última vez que meus pais brigaram, teve uma briga muito forte, eu tomei um tapa da... Foi o primeiro repouso no espírito que eu experimentei na minha vida, com 4 anos. Tomei um cruzado da minha mãe que eu repouei lá debaixo da prateleira. Cruzado de direita. Entendeu? Cruzado de direita. E aí, quando eu acordei, meu pai tava comigo aqui, no que a gente fala no interiorzão, de cangote, correndo pra casa da minha avó, e mamãe com a faca atrás, Que pega, não isso. pega, pega, não pega, pega, não pega. Sorte, nossa, na casa da minha avó tinha cachorro, irmão. Por isso que eu gosto tanto de cachorro. É melhor ter um cachorro amigo que ter um amigo cachorro. Cachorro pulado na minha mãe. Papai fechou dentro de casa e se separaram. E aí minha avó me pegou pra criar. Então eu passei a infância toda sem pai, sem mãe, não tinha referência. Quando eu comecei a aprender a escrever, o nome da minha mãe era o nome da minha avó. E o nome do meu pai era neutro. Pra mim não tinha pai. E mãe pra mim era avó. E aquela mágoa, aquela dor de rejeição, que eu sempre falo o seguinte, ó, atrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Sim. Atrás de alguém que machuca, há sempre alguém machucado. Aquela revolta que eu trazia, eu comecei a brigar na escola, comecei a aprontar dentro de casa, falava palavrão, humilhava meu avô, humilhava minha avó, os dedinhos cheios de ponta de lápis até hoje de briga na escola aqui, né? Eu me tornei um capetinha, entre aspas.
Por quê? Porque atrás daquela criança rebelde, que agredia, que humilhava, que pisava, ali tinha um coração ferido, machucado, que dizia eu não tinha pai, não tinha mãe. Abandonado. Tanto que os 3 datas mais dolorosas da minha vida era Dia das Mães, porque eu nunca tive a minha mãe na minha escola, Dia dos Pais, que eu nunca tive o meu pai, e Dia do meu aniversário. A primeira vez que celebraram o aniversário meu foi em 2014, num distrito chamado 2 de Abril, em Vila Formosa, na região de Palmópolis, na diocese de Almenara, que eu fui pregar um encontro pro Padre Alvim, que até estava aqui há pouco tempo em Contagem. Primeira vez. Não tinha aniversário. Então, pra mim, era um trauma. Por quê? Porque eu nunca tinha família junto. Então, na minha escola, os meninos diziam assim, você é filho da cegonha, nem pai, mãe, você tem. Você é um capeta desse jeito. E aquilo ia gestando mais mágoa ainda. Aí você imagina. E eu sempre fui inteligente, até por causa da cabeça, a gente não toma aqui, né? Então, eu passava muito rápido. Com 10 para 11 anos, eu mudei pra cidade para estudar. Aí você imagina um moleque que vai embora pra cidade sem pai, sem mãe, sem vô e sem vó. Sem derente, parente. O que você acha que ele apronta? Então, assim, eu era tido com aquele menino que, assim, o futuro seria uma desgraça, uma destruição. E como que tudo aconteceu? Existem algumas coisas que eu estou evitando, porque senão o YouTube edita o negócio. Esse cara tá vendo. Mas, assim, o que aconteceu? No meio dessa história toda, eu rebelde, a minha escola, assim, tudo quanto era que não prestava, era eu. Já sabia, até que não era eu, ficava por eu mesmo, porque tudo tinha algum lá atrás. Tudo eu aprontava, tudo era razão de fazer uma bagunça. Então, que eu brincava, tem professor que ficava na sala toda hora que eu queria, né? Colocava a lixeira na porta, né? Pra galera saber disso aí fazer não, viu, galera? A lixeira caía na cabeça do professor, já tinha que ir embora. Eu já fiz isso Nossa também. senhora, é cruel. E assim, coitado do meu avô, então, misericórdia. Minha avó nem se diz a paciência que tinha comigo. Agora tem uma coisa interessante. A minha avó rezava muito pela minha conversão. Tanto, eu vou contar um fato, sei quando eu tinha 9 anos, eu quebrei a cabeça de um primo meu com uma pedra. Eu tomei uma surra do meu avô com 9 anos. Um código de bater em bezerro. E eu falei com ele, velho desgraçado, quando terá 16 anos, eu dou 3 tiros de sua cabeça. Oi, daquele lado eu já morri. Eu falei, não, você vai esperar. E a minha tia, eu tinha uma tia, não tem, que ela ainda é viva, ela ficou tão revoltada com essa história que ela queria me levar para Juizado Especial Criminal. E como a minha mãe morava em São Paulo, ela queria me mandar para FEBEM, não é dessa praga. Ela arrumou minhas coisas, jogou nos pés da minha avó e disse assim, mãe, a senhora manda esse capeta embora de casa, eu vou. A senhora escolhe, ou ele ou eu. E a minha avó olhou para ela e disse assim, Lindaura, você vê um capeta, mas eu vejo um profeta. Porque um dia Deus vai fazer alguma coisa na vida desse menino. E por que a minha avó falou isso? Porque tinha o amor vencerá na canção nova. Minha avó estava lá fazendo feijão, escutando a Luzia, dizendo, Jesus tem piedade do meu neto, Jesus salva o meu neto. Tinha uma missa à noite, na época não era nem padre de Milson, era padre de João que celebrava a missa do Clube do Ouvinte. Aquele rádio, motorrádio chiando. E a minha avó lá rezando. Achando a Se sintonia. eu estou aqui hoje falando isso pra você, eu devo a minha vida a uma senhora que está com 98 anos, que nasceu em 1925, vai fazer 99 esse ano. A minha tia viu um capeta, mas ela viu um profeta. E aí nessa história toda, em 1999, eu jovenzinho, a diretora do meu colégio, dona Valeriana, que partiu ano passado, uma mulher evangélica, naquela época era permitido, porque hoje não é mais, né? Naquela época podia falar de Deus nas escolas. Hoje não pode, porque depois que essa cambada que nos governa tomou conta aí, você pode falar de Deus no presídio, na escola não pode não. Então tirar Deus das escolas, virou esse inferno que virou aí, né? Essa mulher levou um grupo de jovens da renovação para fazer um louvor no colégio. E uma menina chamada Laura cantou uma música com tanta unção, irmão, que aconteceu 3 coisas. Eu apaixonei pela música, pela menina e pela voz dela ao mesmo tempo. O povo fala que tem amor à primeira vista. No meu caso, foi amor ao primeiro olhar. Eu olhei e amei, veio meu número, aleluia, que bênção. E aí, eu comecei a comportar no colégio, que não sei se você sabe, tem 2 coisas que mudam um homem. Jesus ou uma mulher, porque um apaixonado é uma anta empacada sem misericórdia. Kaique que o diga. Nossa, eu vivi isso esses dias aí atrás, irmão. Passei por uma decepção esses dias atrás, que eu fiz caminho de flores pra gata, forrei a cama de flores, fiz o caminho princesa caminha sobre rosa. Isso recente agora. Recente agora. Princesa caminha sobre rosa, entendeu? Entrei com um cartaz e com a outra rosa escrita assim, quer ser a rainha do meu lar. Nossa senhora. Coloquei um quadro dela com uma poesia bem linda escrita, senhora, enquanto existir saudade, você será a minha lembrança. Enquanto existir você, tu terá razão para ser Não, pera aí que eu vou começar a anotar aqui. Nossa, Vou começar a anotar. A mulher me deu um não. Mentira. Sério. Aí eu tentei a segunda vez, resolvi fazer um caminho de coração pra gata. Coloquei um buquê de flores em cima as flores em cima da cama, um kit, um look top. Primeiro coração, seu sorriso é tão lindo que deixa o dicionário sem palavras. Segundo coração, Mona Lisa perto de você é um rascunho. Terceiro coração, na curva do seu sorriso eu capotei meu coração. Quinto coração, quer namorar comigo? Escrevi uma carta de 5 páginas. A gata tava lendo a carta, eu cheguei com um buquê de flores. Quer ser a rainha do meu lar? Não. E aí, adivinha?
3 meses depois, a gata tava namorando um vagabundo, pingus mudando. Eu fiquei na mão, mas nossa senhora. Não, meu Santo Antônio, ajuda nós aí, a coisa tá feia. Mas assim, me apaixonei pela Laura. E nessa história de apaixonar pela Laura, eu comecei a me comportar no colégio. A galera dizia, não, você tá tão quieto, isso é o amor. É o amor mesmo. Só que é o seguinte, a Laura estudava no colégio. Eu não conhecia ela, mas ela conhecia muito bem quem era eu. Porque tem 2 formas de ser conhecido no mundo. Ou quando você é muito bom, igual a Madre Teresa, ou quando você não presta, igual o Stalin, Che Guevara e Hitler. Você vai saber, todo mundo sabe quem eu sei. Daqui 1000 anos, todo mundo sabe quem é Hitler, quem é Che Guevara, quem foi Stalin. Mas daqui 1000 anos, todo mundo sabe quem foi Madre Teresa de Calcutá. Então, ou você é muito bom, ou você é muito ruim. Então, como eu era muito ruim, claro que eu era conhecido no colégio, né? Rapaz, foi ter uma virada radical na cidade de Minas, chamada Teófilo Otoni. Quem era o pregador da radical? Márcio Mendes, da Canção Nova. Tinha que ter a Canção Nova, né, cara? E aí todo mundo me chamou. Eu falei, Deus me livre de igreja. Eu ia ligar, acho que eu fui na igreja o dia que minha avó levou eu pra batizar, irmão. Nunca mais. Eu tinha horror daquela veiarada Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. Eu tenho horror daquilo. Rapaz, na véspera do encontro, chuta quem veio me chamar. A Laura, né, cara? Óbvio. Senão eu estaria no mundo até hoje. Deus usa das ilusões. Das ilusões. Deus usa. Você vai pra virada radical? Eu falei, vou não. Aí você vai. Eu falei, eu vou. Então faz o que poder ir? Mas você disse que você não ia. Eu falei, eu vou. Você tá indo, até é bom, também quero ir. Ainda combinei com ela, olha, só vou com uma condição. Qual é a condição? Que eu vou do seu lado do ônibus, que eu não conheço ninguém, sabe como é que é? É tímido. Rapaz, decidi, eu matei as 4 aulas e fui embora. Acho que foi o único dia que o colégio teve paz. Eu saí de lá. E aí eu pensei comigo o quê? Eu tenho 2 dias, né? Eu tô longe do colégio. Se caso eu receber um não da Laura, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Tá, rapaz, eu cheguei no outro dia, entrei no ônibus feliz, sentei do lado da gata, e era aquele áudio do Padre Marcelo, erguei as mãos e dai glória. Levaram uns 3 violão, começou uma cantoria, tirou a Laura de perto de mim, fiquei decepcionado. Quando eu cheguei na porta do ginásio, tinha 1.500 pessoas. Talvez o Márcio Mendes vai ver isso aqui, porque ele não sabe disso até hoje. Foi o retiro mais difícil da vida do Márcio Mendes. O ônibus quebrou na estrada, ele chegou atrasado, foi uma bagunça. Tinha 5 moças na porta, cada uma mais mulher que a outra. E o homem deu um abraço, a paz de Jesus. Eu falei, aleluia, tem mulher nesse trem. Vamos fora, igreja diferenciada. Eita, aleluia. Rapaz, a Laura foi bem pra frente. Eu sentei no último negocinho da arquibancada, porque de lá eu vi a Laura, que eu era uma estátua, né? Aqui, ó, só vendo aquela galera. Rapaz, tinha 1.500 jovens. Meu Deus, onde é que eu vim parar? Que povo doido é esse? Pô, não bebe cachaça, não fuma, não tá negando. Aí que vem essa alegria. Aquela alegria me contagiava. Porque no fundo tinha uma tristeza dentro de mim. Aí aquelas pregações estavam de um lado. Mas nesse lugar você já começou a perceber que tava rolando uma coisa diferente, além do ver as meninas, assim? Tava. Porque tinha uma alegria que era diferenciada, tinha uma juventude muito feliz. Eu percebi um brilho diferenciado naquela que eu nunca tinha visto aquilo. Então o que acontece? Aquela alegria foi me contagiando. Porque eu vi uma molecada que não usava droga, não bebia, não fazia nada. E uma coisa diferente, né? Aí tá, a noite acabou, enquanto eu corri na direção da Laura, um rapaz bem grandão, você tá indo, eu queria ficar com a menina. Eu falei, não, aqui um vai pra um colégio, mas vai pro outro. Aí eu fiquei decepcionado. Eu dei vontade de bater no cara, mas era bem alto, não alcançava nem na cara dele pra dar uma. Mas como é que pode? Aí eu fiquei revoltado, fui embora, triste pro negócio de dormir, não conversei com ninguém. Aí eu pensei comigo assim, bom, amanhã eu levanto cedinho, tomo banho, sento na frente do lado da Laura, que enquanto o cara prega, eu prego pra ela. Não sou besta. Rapaz, eu levantei cedinho, sentei bem na frente, perto da Laura. Olha, só uma mulher fazia um homem tomar banho gelado 5 horas da manhã, frio, 10 graus. E eu tomei banho gelado e fui. Rapaz, começou a última pregação do evento. Confiei no seu amor e voltei. O Márcio Mendes abriu a Bíblia na palavra do filho pródigo e começou. Você, jovem, que colocou os pés aqui, não por Jesus. Você vê que você está apaixonado por uma moça. Jesus está usando essa moça para ganhar seu coração. E eu segurei na cadeira. E eu pensei, meu Deus, quem falou isso nesse cara? E ele começou, ora jovem, essa rebeldia que você tem na escola te revela uma coisa. Você é rebelde desse jeito porque Deus sabe a dor que você carrega de ter sido abandonado pelo seu pai e pela sua mãe. Quantas vezes a tristeza... Ele foi descrever... Cara, ele pregava que ele descrevia a minha pessoa na pregação. E eu olhava para um lado pro outro e segurava para não chorar. Tu já imaginou chorando da lado da Laura? Não tinha jeito, eu segurava. E ele pregando. E aqui no meu coração foi tremendo. E aquilo foi esquentando. E quando eu assustei com 15 minutos, eu estava banhado em lágrimas. Eu falava assim, meu Deus, como que esse cara pode saber de tudo isso? Cada coisa que ele falava, parece que ele descrevia a minha vida na pregação. Ele ia pregar uma hora, ele pregou 40 minutos e disse, jovem, se você quiser mudar de vida, levanta que eu quero rezar por você. Cara, eles começaram a cantar uma música que nunca saiu da minha cabeça. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou.
e veio aquelas veinhas que tinha na renovação carismática antigamente, que chamava velha canela de fogo, e a velha sapecou a mão na minha cabeça, meu irmão, começou a rezar, que até a unha do meu pé tremia. E aquela veinha, Jesus, tira o ódio desse menino, batiza ele no Espírito Santo, batiza ele no Espírito Santo. E de repente eu comecei a orar em línguas, porque eu tinha fumado, era maconha, meu irmão. Cantarela, randarila, mandarixuri, E aí, o Márcio Mendes apontou o dedo e disse assim, você, jovem, que foi abandonado pelo seu pai e pela sua mãe, eu tenho uma palavra para você. Salmo 26, versículo 10, a Bíblia diz, se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Deus está acolhendo você aqui hoje. Meu Deus. O Pablo, que é um amigo que eu tenho em Goiânia, que era um rapaz que coordenava essa caravana, ele conta que eu caí no repouso do Espírito, que ele achou que eu tinha morrido da forma que eu caí no chão. Sei dizer, quando eu levantei, meu irmão, eu já levantei orando em línguas. E eu entrei naquele ginásio apaixonado pela Laura e saí de lá apaixonado por Jesus, que na segunda-feira eu cheguei no colégio com a Bíblia na mão. Tu imagina a galera. Que remédio que você tomou? O que aconteceu? Rapaz do céu. E aí eu comecei a falar de Deus no colégio, discutir Bíblia com os protestantes do colégio. Aí tinha a missa, 7 horas da noite, domingo eu tava na missa, acabava a missa, eu tava no meio da praça com a Bíblia na mão, falando de Deus, subia no banquinho. O que eu falava, nem eu sei, mas aquela antes de falar de... Você quer ver doido quando eu cheguei lá em casa a primeira vez. Vó, vamos rezar o texto. Minha avó regalou o oi. Você fumou maconha? Eu falei, não, eu quero rezar o texto. Ela olhou pro meu avô e falou, tem alguma coisa errada. Esse menino nunca rezou na vida dele. Rapaz, aí foi a minha chance. Sentei a minha avó, meu avô, minhas 2 tias. Rezamos o texto. Eu falei, vó, a senhora quer ser batizada no Espírito Santo. A minha avó regalou o oi desse tamanho. Eu acho que ele tirou, foi pó, tá pior que eu imaginava. Eu sapei a mão da minha avó, canta lá, barrala, turicando. Só parei quando a minha avó começou a orar em línguas. Rezei pela minha avó, pelo meu avô, pelas minhas 2 tias. E aí eu aproveitei. Pedi perdão à minha avó, pedi perdão à minha tia, pedi perdão ao meu avô, tudo. E naquele encontro eu perdoei meu pai por aquele abandono, perdoei minha mãe. Claro que depois eu tive a oportunidade de contar com minha mãe, contar com meu pai, e abraçar e tal. E voltar a conviver. Hoje eu convivo muito com meu pai, minha mãe ainda mora fora, com meu pai é mais fácil que a gente convive. Mas assim, foi a transformação. E a minha transformação se chama batismo no Espírito Santo. E hoje eu entendo que se Deus esperasse 1 ano, eu seria presidente do inferno. Acho que eu estava esperando o Lula para dividir o trono lá embaixo. Sem nenhuma dúvida. Porque assim, você imagina essa cabeça que eu tenho hoje trabalhando pro capeta. Deus chegou... Você me respeita. Deus chegou na hora certa. Então, assim, foi uma intervenção divina a minha experiência com Deus. E aí, aquela sede que nasceu no meu coração de conhecer, de ler, de estudar, de conhecer a doutrina, de participar das Mas desde coisas. o início, assim, você já começou a devorar a Bíblia e outras Com coisas. 6 meses eu tinha lido a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Que isso, e olha cara. que na época da minha conversão, né? eu trabalhava torrando café num local lá na minha cidade. Trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde. Nós torrava 10 sacos de café por dia, coisava, embalava e entregava. Numa fábrica de café. Saía lá às 5 horas, tomava banho rapidinho, tinha que estar na escola às 6. Chegava 10 da noite, ficava lendo a Bíblia até 2:30 da manhã. Era uma sede de conhecimento. E como eu tenho uma memória muito boa, hoje eu falo para você aqui, na sua frente, aqui pelo menos 400 versículos de cor, tranquilamente. Eu já escrevi para saber quanto que eu sabia de cor. Porque eu gravo com muita facilidade. Então eu sou capaz de chegar para você e falar assim, ó, Judite 4:12, estáis certo que o Senhor vos ouvirá se perseverar orando e jejuando na sua presença. Eclesiastes 18, versículo 22, nada te impeça de orar sempre. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou essa parábola para mostrar a necessidade de rezar sem nunca deixar de fazer. Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Só sobre a oração vou citando 1 por 1, porque a facilidade de gravar é muito fácil. Então que a minha mente é dar um perigo, que você grava o que não presta e grava o que presta. Você tem que ocupar só com coisa boa para você não pegar as coisas ruins e gravar. Então, assim, eu fiz muito isso e rapidamente já tinha devorado toda a literatura. Por exemplo, hoje eu já li todos os livros que o professor Felipe Aquino lançou. Porque, assim, a minha base de formação católica foi Felipe Aquino. Se um dia ele ver o vídeo, que seja agradecido por isso, entendeu? Porque o primeiro livro do Felipe Aquino que chegou na minha mão foi o livro Namoro. Depois chegou a minha igreja. Depois chegou Entrai pela Porta Estreita. E aí eu fui comprando todos, entendeu? A minha base foi o professor Felipe Aquino. Aí depois eu conheci Dom Estevão Bittencourt, o Padre Paulo Ricardo e aí outros sacerdotes, né? Mas assim, a base de formação foi ele. E aí rapidinho eu já estava lá no Ministério de Cura, mas eu sempre fui aquele carismático, e eu falo isso muito na renovação hoje, que a minha birra, que eu também dou formação na minha diocese, que 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, o último versículo da segunda carta de Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a raiva que eu tenho hoje pro Brasil todo? A galera cresce no conhecimento e larga a unção e pende pro tradicionalismo. Aí agora dom de língua, ciência, cura, isso é coisa carnal, não era bem assim, é só aqui. Ou a galera é aqui, só vive de brisa, de arrepio, de choro, de pulo, mas não tem conhecimento. Aí chega um protestante, balanca, a pessoa vai embora da igreja. Porque arrepio por arrepio, emoção por emoção, Ana Paula Valadão, André Valadão, Valdomiro do Chapéu, esse povo é muito melhor que nós. Porque você tem que equilibrar os dois.
Graça e conhecimento é igual você construir uma casa, massa e argamassa, tem que ter tijolo. Mas você entende que isso é uma coisa histórica? Por exemplo, eu ouvi uma história de um frei uma vez, ele me falou que São Francisco e São Domingos de Guzmão eram amigos. Sim. E que eles tinham uma ideia diferente, assim, porque eles quase fundaram a ordem juntos, Sim. só que eles entendiam que São Francisco entendia que a inteligência, que a sabedoria dava soberba. Sim. Então ele impedia que os freis da fraternidade dele não fizessem muitas leituras. Sim. Eles precisavam ser pobres de espírito e tal, não sei o quê. E já São Domingos era o oposto, que ele colocava os freis para estudar. Então era uma ordem mais estudiosa, tanto que eles guardam documentos da igreja e tudo. Sim. Então eram muito opostos, apesar de serem muito próximos. Pensa, cara, São Domingos e São Francisco, amigos. Dois freis, assim, amigos. E eles quase fundaram juntos, só que acabou. Sim. Cada Mas depois um você sabe o que ali. aconteceu. Não São sei. Francisco se rendeu, Você sabe agora. aceitou, tanto que o maior... Não, São Francisco se arrependeu. Se arrependeu disso, tanto que depois aceitou quem formar eles? Santo Antônio de Pádua, o maior biblista da história. Não sei se você sabe, Santo Antônio foi o único santo que sabia a Bíblia de cor, do Gênesis ao Apocalipse, vírgula por vírgula. A ponto que o Papa chamou ele de Arca do Testamento, que se a Bíblia fosse queimada toda, Antônio copiava ela sem errar uma vírgula. E ele era o quê? Franciscano, e foi ele que foi da formação para os franciscanos. Tanto que depois, quando vai ter o debate da corrente imaculista, que era as correntes para defender a Imaculada Conceição de Maria, a corrente dominicana, que era de São Tomás, era a favor da maculidade. Para eles, Maria teve o pecado original e foi purificada. A corrente franciscana, por causa de Santo Antônio, era imaculista. E quem vai ganhar o debate? Duns Scott, que era formado por quem? Um abade de Santo Antônio. E a partir disso, vai vir toda a realidade da Imaculada Conceição de Maria, porque os franciscanos ganharam o debate do dominicano. Inclusive, vale a pena quem acessa na internet assistir o filme Duns Scott. Porque Duns Scott é o responsável por tudo isso. Ele quebrou as 200 teses maculistas dos dominicanos, sem usar um livro. Assim, ó, pam. Claro, depois a gente fazer uma live aqui sobre Imaculada Conceição de Maria, eu pego as bases assim para explicar como é que ele foi quebrando as teses. Vou dar só um exemplo. Uma base deles, que é uma base que os protestantes usam hoje. Maria disse, minha alma glorifica o Senhor e meu espírito de alegria em Deus, meu Salvador. Se ela chamou Deus de meu Salvador, logo ela é pecadora, que só precisa de Salvador quem é pecador. Então, logo, ela cometeu pecado e depois foi purificada. Aí o Duns Scott dá a explicação mais suave. Tem duas formas de você salvar uma pessoa. A primeira é a salvação por libertação. Você levanta ela depois que ela cai. A segunda é a salvação por preservação. O Deus que tem poder de te levantar depois da queda, tem poder de te preservar depois da queda. Em relação a nós, Jesus nos salvou depois da queda. Em relação a Maria, ele a salvou antes da queda. E como é que ele provou isso? De maneira fácil. Aonde Jesus nos salvou? Na cruz. Fazendo o quê? Derramando o seu sangue. Quando Maria chamou Jesus de meu Salvador, aonde ele estava? Na barriga dela. Ele salvou ela antes da queda, para pegar o sangue dela, se fazer homem nela e nos salvar na cruz após a queda. Nós somos salvos por libertação. Maria foi salva por preservação. Judas capítulo 1, versículo 24. O Deus de toda graça tem poder de nos preservar de toda queda e nos manter imaculados diante de si. Entendeu agora? Meu Deus, mano, dá vontade de ficar calado. Eu não quero te interromper, assim. Que isso, Por assim, cara, eu já muito fico bom. assim, eu não quero nem saber a próxima pergunta, eu quero só que ele continue falando. É muito bom. Porque é E muito você vê bom, que cara. Meu como Deus que do as céu. coisas de Deus traz paz pro nosso coração, né, velho? Não, assim, dá vontade de chamar os amigos protestantes. Senta Senta aqui na aqui, mesa mano. com a gente. Ô, Eudes, Eu vou te apresentar o Eudes. Mas eu tenho uma pergunta, cara. Sim. Você teve esse batismo lá em 2004, mais ou Não, menos. 99, cara. 99? 99, jovenzinho. Nu, você nem tinha nascido. Nem tinha nascido ainda. Mas, como que você fez, assim? Qual que é o seu segredo para manter avivado até hoje? Porque eu vejo que quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, acabou o mundo. Sim. Eu vou viver para Deus, a Deus serviço, o Solon tem essa experiência, e eu vou viver para Jesus. Mas a tendência, às vezes, é de nos acostumando com a graça. Sim. Às vezes, uma oração se torna, querendo ou não, menos arrepio. Você atribui isso ao conhecimento ou alguma outra coisa para Sim. você, assim? E só para complementar a pergunta, dentro desse período de se manter, né? Tipo assim, aqui, ó. Existiu algum momento, assim, na sua vida que você questionou e teve uma crise, assim, ministerialmente, talvez querer parar. Por que pareça, nunca tive. Que bom. E aí Não. eu quero que você revele esse E aí eu vou te segredo. dar os segredos, que são 3 coisas essenciais. Primeiro, é permanecer na graça. São Tomás de Aquino dizia, começar é de muitos, perseverar é de santos.
É a primeira coisa. E o que você tem que fazer para perseverar na graça? Eu sempre falo pra galera, Deus não quer saber como você começou a carreira. Deus quer saber como você vai terminar ela. Começar é de muitos, perseverar é de santos. A vida carismática é andar de bicicleta. O dia que você parar, você cai. E para você nunca cair, você tem que sempre estar conhecendo e sempre buscando a mais. Aí entra o que o Lagrange dizia. Lagrange, Reginaldo Garringon Lagrange, é o teólogo de Pio XII. A vida espiritual, ela tem 3 graus. A purgativa, iluminativa e unitiva. O que é purgativa? Você tinha uma vida errada, torta, cachaceiro, pingu, safado, caiu no coração e foi chapado do Espírito Santo. Parou de beber, parou de fumar, papapá, aleluia. Isso é via purgativa. Se arrepia, chora, cai no chão, glorifica, exalta, beija teus postos na rua e fala, Jesus te ama, quer pregar pra tudo e para o mundo. Você tá doido, eita, aleluia. Todo mundo viveu isso aí, meu irmão. Você quer ser padre, quer salvar o mundo, quer pregar pro Japão. Por quê? É a via iluminativa. Você foi impactado pelo poder de Deus. Isso se chama via iluminativa. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O Espírito Santo não é bobo. Ele vai descer você das asas dele. E você vai entender agora que eu vou te falar, que você vai entender onde é que eu quero chegar. O povo de Deus era escravo no Egito. Faraó escravizava. Deus mandou Moisés lá, beleza? Sim. Faraó prefigura Satanás, o Egito prefigura o mundo, Moisés prefigura Jesus. Jesus desce ao Egito, ao mundo, arranca você das garras de Satanás, passa você no Mar Vermelho, batiza você no Espírito Santo, aleluia, e te manda para o deserto. Só que tem um detalhe. Você vai ficar de queixo caído. Tirar o povo do Egito foi uma noite. Abrir o Mar Vermelho foi 1 hora. Mas tirar o Egito do povo foi 40 anos no deserto. Com um detalhe. 600 mil saiu do Egito. Só 2 entrou em Canaã. Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Moisés viu, mas não entrou. O que você aprende? Muita gente sai do mundo, mas pouca gente deixa o mundo sair dele. Olha, aprenda a diferença número 1 de conversão e santificação. Na conversão, Deus tira você do mundo, via purgativa. Na via iluminativa, Deus tira o mundo de você. Para tirar o povo do mundo, foi 1 hora e 1 noite. Para tirar o mundo do povo, foi 40 anos. O povo estava no deserto, tinha pão caindo do céu, tinha codorniz, tinha água na rocha, tinha coluna de fogo para esquentar a noite, coluna de nuvem para tampar o sol do dia. E o povo estava, Moisés, desgraçado, ao menos no Egito você tinha cebola para comer. Esse povo é igualzinho o povo de hoje, irmão. Ou seja, tirar o povo do Egito não foi o problema foi tirar o Egito do povo. Aí tá, na via purgativa, irmão, Deus tira você do mundo. Na via iluminativa, Deus tira o mundo de você. E aqui que está a queda de muita gente. Porque na via iluminativa você vai descer das asas do Espírito Santo. Eu gosto sempre de dizer que agora você vai ter que fazer as coisas não porque você sente, vai fazer por amor a Deus. Eu sei em quem eu pus a minha confiança, eu sei quem eu conheço. E aí tá, nessa hora aqui, o que vai sustentar você não é mais seminário de vida no Espírito, não é mais experiência de oração, não é mais seminário de oração. Aqui você vai ter que fazer o quê? É conhecimento, é estudo, é leitura da palavra, é jejum, é penitência, é renúncia, é adoração eucarística. Porque aqui você vai ter que aguentar para chegar na terceira via, que é a via unitiva que é entrada em Canaã. Qual é o mal? As pessoas acostumou tanto com aqui, de arrepiar e chorar, que quando chega aqui, você esquece que Deus está descendo você das asas para você caminhar com suas próprias pernas. E qual é o segredo de se manter aqui? É o que eu chamei na renovação de 5 pedrinhas. É rezar o texto todo dia, mesmo sem vontade. É ir na missa, mesmo sem vontade. É adorar Jesus, mesmo sem vontade. É se confessar, mesmo com o coração angustiado. É ler a palavra de Deus sem nenhuma vontade. E o principal, se debruçar na vida do santo. Legal. Isso é o ponto. Com um detalhe, vou dar um exemplo para você. Até hoje, quando tem seminário de vida no meu grupo, eu vou. Mesmo sem pregar, eu sento para escutar. Por quê? Aprendi com Paulo VI. Ninguém é tão sábio que não tem nada para aprender. E ninguém é tão simples que tem nada para ensinar. E talvez aquilo que a pessoa vai falar sobre o amor de Deus, o pecado, a salvação, Senhor, eu já vi 30 vezes, mas eu vou por amor, porque sempre Deus vai me ensinar alguma coisa. É você nunca deixar o orgulho tomar conta de você, porque eu nunca sei de tudo. Legal. Deus sempre tem algo para me ensinar. E que pena que hoje tem gente que caiu, porque já achou que sabia de tudo, já conhecia tudo, entendia tudo, e não teve a humildade de sentar para ouvir. Não, você tem que ter essa humildade. Aí tem uma outra coisa, que eu vou te falar muito séria. Quando você entra nessa via, vem a perseguição. Ela vem de padre, ela vem de irmão de igreja, ela vem de... Se eu te contar o que eu já passei dentro da igreja, meu irmão... Não, me conta, eu quero saber, pode contar, eu tô aqui... Mas só um ponto aqui, um ponto que eu acho que você estava falando e me veio assim. Por exemplo, você estava falando que a pessoa, ela sai da via purgativa, onde ela arrepia, ela sente as coisas e depois ela vai pro deserto. Sim.
eu tenho a sensação, e aí você pode confirmar para mim, que tem mais experiência, de que muitas pessoas quando chegam no deserto, elas não querem permanecer aqui, elas querem voltar para a sensação. Sim. E aí é meio que aquelas... confundem talvez a oração, quero voltar para o primeiro amor. Sim. Que E voltar ao primeiro amor não é aqui, é para cá, para a via unitiva. Sim. Tá? Sim. E o que vai ser essa via unitiva? Aonde você vai fazer as coisas para Deus exclusivamente por amor. Então, na via unitiva, eu não vou largar o pecado por meio do inferno, eu vou largar porque eu amo a Deus. Eu não vou pregar por obrigação, eu vou pregar porque eu quero ganhar almas para Deus. Eu gosto muito de dizer que o Fábio Lira da Canção Nova fala, você tem que ter paixão pelos perdidos, sem perder o amor pelos achados. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu tenho que ter paixão pelos perdidos, sem perder o amor pelos achados. Isso é via unitiva. Então, na via unitiva, você vai sempre manter esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Uma hora eu sinto, outra hora não. Outra hora eu sinto. Como que é bom você ir para diante de Jesus na Eucaristia, cara, e te dar aquela vontade de chorar, e se derramar em lágrimas. Mas tem dia que, igual Santa Teresa, você vai ter que ficar contando os tijolos da capela. A sua vontade é sair, mas porque você ama, você fica. Porque eu não estou mais com Jesus por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que Ele fez na minha vida. Por aquilo que Ele é na minha vida. Eu estou porque eu amo. Entendeu? É sair do deserto para cá, ó, é da via unitiva para o nativo. E não voltar aqui para o arrepio do seminário de vida. Não. Porque, deixa eu te explicar assim, numa linguagem mais teológica. Vamos embora lá. Na Bíblia tem 4 Pentecostes. Vamos recordar. Atos 2, quando o Espírito Santo desce, tem línguas de fogo. Aleluia. Tem línguas estranhas, xenoglossia ali, não é nem glossolalia, é xenoglossia, depois eu explico a diferença das duas. E tem vento impetuoso. Aleluia. O segundo Pentecostes acontece em Atos 4, 29. A terra treme, vem parresia, vem desassombro, mas não tem vento, não tem línguas estranhas, não tem língua de fogo. O terceiro Pentecostes vai acontecer na casa de Cornélio, Atos 10, 44. Tem línguas estranhas, tem louvor, mas não tem vendaval, não tem fogo, não tem terremoto. O quarto Pentecostes vai acontecer em Atos 19, do 1 ao 6. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores, chegou a Éfeso, onde encontrou os discípulos e indagou: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Paulo então nos perguntou: que batismo se fosse batizado? No batismo de João. Paulo então nos explicou que João só dava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. O versículo 6 diz o quê? E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, falava em língua estranha e profetizava. Eram ao todos 12 homens. Pronto, falei pra você 7 versículos da Bíblia de Vilma, que a cabeça é boa? É cabeça. Mano, é impressionante. O que acontece? Aqui agora tem línguas estranhas, aqui agora tem profecia, mas não teve louvor, não teve terremoto, não teve língua de fogo e não teve vendaval. Percebe? Para te dizer o quê? Cada ação do Espírito Santo na sua vida sempre será diferente. Ela nunca será igual. Porque a ação de Deus nunca vai ser igual. Essa que é a beleza. Quando eu prego sobre o dom das línguas, o carisma da glossolalia para algumas pessoas, eu explico. Se eu colocar a mão em você e orar em línguas, é de um jeito. Se eu colocar nele, é de um jeito. Se eu coloco nela e oro em línguas de outro, nele é de outro. Por quê? Porque o pedido seu não é o mesmo. O dele não é o mesmo. A oração nunca é a mesma. E isso é a ação do Espírito Santo. Então tem dia que eu vou arrepiar, tem dia que eu não vou. Porque eu estou aqui não pelo que eu sinto, mas por aquilo que Jesus é para mim. Santo Afonso de Ligório tem uma frase linda. Quando você reza que você sente, você reza pelo sentimento. Quando você não sente, você reza por amor a Deus. Genuíno, Esse né? é o segredo. Rezar por amor a Deus. Adorar por amor a Deus. Jesus, eu não sinto a sua presença, mas eu te amo, eu estou aqui. Esse é o segredo da via unitiva. É o segredo para você não retornar para a vida de pecado. Então, assim, eu digo para vocês sem medo. Olha, vou dar só um exemplo para vocês do que eu passei aqui. Não precisa vocês cortar, editar nada, não tem vergonha de falar isso. Uma pregação minha chamada Dom da Fortaleza rodou para o país inteiro. Uma das decepções que eu passei, posso citar vários de vocês, quando eu comecei, primeiro, um padre tomou o microfone da minha frente dentro da congregação e disse: olha, a partir de hoje nunca mais você impõe a mão em ninguém aqui, nunca mais você reza, nunca mais você prega. Você entendeu? Isso assim, depois meio de uma do pregação, povão, você estava pregando, não, ele... estava conduzindo a oração de cura. Sim. Eu tive que ficar 1 ano Que sem impor a mão loucura. em ninguém, 1 ano sem rezar por ninguém, 1 ano sem pregar. Com um detalhe, eu ia para o grupo de oração, fazia umas tendas e eu ficava fora, porque eu não podia colocar a mão em ninguém. Eu trabalhei a minha obediência, na época eu não entendia isso, obedeci. Passou aquele 1 ano, nesse 1 ano, eu li a Bíblia inteira, do Gênesis Apocalipse, e passou 1 ano e foi pro capeta, vem quente que eu tô fervendo. Voltei, aí mudou de padre na paróquia. O que veio era 10 vezes pior que o outro. Aqui é o seguinte, quem aqui na hora da oração ficar de joelho não consegue. Eu e minha galera, a gente era muito doido. Você tá na frente do padre, mandar e bater o joelho no chão. Se vocês não levantam, eu não consigo. Ele dá licença, primeiro que o joelho é meu, o joelho se quiser.
E um amigo do lado também levantou a voz. Rapaz, acabou a missa, o padre me chamou na sacristia e descascou a gente. Pá. E vá pro inferno, vocês não é católico, tá. Eu mandei um e-mail pro Felipe Aquino, professor, tem algum documento que diz que na hora da consagração tem que ficar de olho? Ele falou, tem, rapaz, não me chama Romano. Eu falei, manda pra mim. Ele mandou, dei uma pro padre, subi 500 na paróquia. Era terrível também, né? Ô, meu filho, o padre chamou o bispo sentou comigo na época, um bispo até muito famoso, hoje que virou arcebispo da Arquidiocese lá do Paraná. Eu contei tudo, o bispo ficou do lado do padre, disse, olha, quem manda na paróquia é o padre, também não concordo com isso que ele fez com você, mas ele tá certo, e você fica mais um ano calado e mais um ano sem pregar. E eu fiquei mais um ano. Nesse um ano eu li a Bíblia. E era sem pregar em lugar nenhum, não era só na paróquia, geral. Li a Bíblia e li esse livrão aqui pela primeira vez. Completo. Qual livro que é esse? Catecismo da Igreja Católica, Catecismo. Completo pra galera. 2.865 parágrafos. Tá. Beleza, passou aquele um ano, eu tava pior do que eu já era. Porque quanto mais você conhece, mais o fogo você fica. E eu rezava muito. O que acontece? Mas só pra você ter ideia, o pessoal que tá nos vendo, por que a gente é missionário? Eu andava 26 quilômetros de bicicleta no meu grupo de oração, que eu morava na roça, e 26 para voltar. Era 52 quilômetros. Eu pegava uma lanterninha de 3 pilhas e colocava na bicicleta para chegar em casa 1h da manhã, para levantar 5 para tirar leite. Era assim. Todas as comunidades rurais da minha paróquia eu visitava, elas para pregar e acabava as orações na palavra. Ó, gente, que é oração de cura, vem para cá. Aí você enfiava a mão na cabeça do povo, o povo capotava, ia contar pro padre, não iria da missa, eu apanhava. Aí assim, e nessa história, beleza, eu comecei a pregar nas paróquias vizinhas, meu amigo. Aí o bispo arrumou um diretor para renovação, muito meu amigo, diretor espiritual, até hoje tem o zap dele, pessoal, ele mora aqui em Belo Horizonte, na região do Brumadinho. O diretor chegou e disse, olha, Eudes, onde é que você passa, você dá trabalho. É gente que no chão, é capeta manifestando. Tem uma cidade aí que você foi pregar, que a mulher pulou da janela, que quando viu a igreja inteira no chão, ela assustou e pulou da janela. Foi contar pro bispo. Então, meu filho, como você dá... dedo duro mesmo, vamos contar pro bispo. Não, vamos contar pro bispo mesmo. Como você dá a gente muito trabalho, eu quero te pedir uma coisa, você fica mais um ano calado. Nossa, mais um ano. Mais um ano. Aí, nesse um ano, o que eu fiz? Foge, eu debrucei nos documentos do Vaticano II e na patrística. Então, nossa, mas só piorava pra eles. Só piorava pra Era. eles. Só e assim, quanto mais... O suco da uva. Eu acho que chegou uma hora que eles devem ter olhado e falado assim, é melhor a gente deixar, porque daqui a pouco ele vai voltar muito pior. Nesse um ano, eu li São Clemente de Roma, Santa Inácio de Antioquia, Santo Irineu, São Justino, São Basílio, Didascalia, Didaquê, Santo Agostinho, São Gregório Nazianzeno, Santo Atanásio, e tinha um outro que eu gostava, as catequeses bistagógicas, que são Cirilo de Jerusalém, por causa dos dons do Espírito Santo. Eu li aquilo tudo que tinha em português, eu me debrucei, imprimi, fiz portilha para papai, agora eu vou voltar na volta, voltei. Aí eu já estava pior que eu já estava, porque aí você tinha uma base de conhecimento e de pregação, né? E além do Ministério da Cura, que caminhava junto. Aí arrumei uma namorada. Eita, glória. Outra Laura. Não, Laura já estava nas outras bandas, né? A menina que eu arrumei, cara, uma moça bonita, tocava, cantava e ministrava no grupo de oração e de vez em quando pregava. Aí eu e essa mulher vamos colocar esse paradapto na cabeça do inferno até falar com ele. Pouco tempo de namoro, a gente pregava, saía junto, conversava, com um sonho, projeto. Um dia eu cheguei na casa da moça, ela falou comigo assim, eu traí você. Pasme, a minha namorada tinha me traído e tinha ido pra cama com um padre, que era o padre que assistiu o nosso casamento. Então, humanamente falando... então vocês chegaram a casar. Não, a gente já pensava em casar e já tinha escolhido tudo, né? Então, a gente já sabia que era aquele padre que assistiu o nosso casamento, a gente sabia disso. E foi ouvir isso da boca dela. Cara do céu, aí eu saí da casa dela revoltado. Falei, não, eu vou colocar esses podres da igreja, cozinha de igreja, você sabe de tudo. Coloquei esses podres tudo pra fora. Coloquei o notebook, o computador aqui. Quando eu abri meu e-mail, tinha um negocinho dizendo que tinha chegado no e-mail novo, eu cliquei. Eu cliquei no e-mail, um casal que nem me conhecia, tinha me visto uma pregação, disse assim, eu estava rezando por você com a minha esposa. O Espírito Santo colocou no nosso coração que essa diocese sua é muito pequena, você vai pregar o evangelho no Brasil inteiro. Você vai pregar fora do Brasil. E o diabo vai usar sua namorada e vai usar um padre para acabar com você. Compete você fazer o que o diabo quer e largar tudo. Ou fazer o que Deus quer, terminar esse namoro seu, perdoa esse padre e seguir sua vida. Cara, naquela hora eu me ajoelhei, dei o perdão àquele padre, rompi aquele namoro com aquela menina. E aí aconteceu um fato interessante. Eu fui na paróquia daquele padre várias vezes pregar, reconciliando, ajudei ele espiritualmente falando. Aquela moça, ela arrumou um outro rapaz, casou. Até hoje eu ajudo ela, às vezes quando ela pede oração, ela me liga, a gente reza. Por quê? Porque eu decidi perdoar. Porque eu falei, o dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei pra valer. Eu falo assim, que a minha experiência com Deus não foi... O pessoal fala, isso aí é fogo de pai. Meu filho tem 24 anos que tá queimando e nunca apagou, irmão. Porque eu nunca voltei atrás.
Então, assim, tudo, essa última decepção que eu falei pra você que eu passei agora com a gata, foi uma menina de grupo de oração, que eu ensinei ela a pregar, ela se converteu com uma pregação minha, ensinei ela a pregar, dei catequese, formação, tudo. A gente se apaixonou, tá tudo caminhado, e aí, não deu certo. Tá, mas essa aí que você tá falando já é outra situação, que você era noivo. Essa tá atrás, eu ia ficar noivo, né? Ah, sim. Então, assim, o que acontece? Nunca me desanimei. Por quê? Porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. E tudo isso para mim hoje se torna em quê? Em testemunho para ajudar as pessoas. Essa moça que vocês falaram que eu tô acompanhando agora, por causa do libertação dela, aí eu fui contando isso para ela, e ela começou a chorar, falou, nossa, mas se você conseguiu perdoar, eu também vou conseguir. E aí o valor do perdão, O valor do perdão. O peso da sua história. Isso. Então, quando você toma essa determinação e você vai em frente, tudo isso lá na frente vira testemunho. Você já enxerga o sofrimento de hoje como testemunho amanhã. A dor de hoje como testemunho amanhã. O silêncio de hoje como testemunho amanhã. A obediência de hoje como vida missionária amanhã. Tem uma frase de Santo Antônio que diz que a sua palavra tem poder quando é a sua vida que fala. Sim. Então é E muito São isso, Francisco né? vai mais além. São Francisco diz assim, muito cuidado com a sua vida, que pode ser o único evangelho que o irmão tem para ler. Então hoje, assim, graças a Deus, quando eu olho para trás, eu sempre falo, nunca me arrependi de ter entregado a vida a Cristo. Nunca arrependi de ter largado a minha vida de funcionário público, estabilizado, tranquilo, concursado, para poder seguir Jesus. É pedrada, mas vale a pena. E aí eu vou te contar um testemunho, porque vale a pena, para eu deixar vocês falar que eu falo demais. Eu estava numa cidade de São Paulo pregando um evento, e eu tinha tirado férias, e fui ficar, na época eu trabalhando na educação, ficar 10 dias na paróquia de um padre. Ele me deu a lista dos doentes para eu poder entrar na paróquia para visitar. E aí quando eu entrei na casa de uma senhora, estava bem perto do almoço, ela não tinha um fio de cabelo na cabeça. Ela estava doente de câncer. E mineiro, meu filho, e sanguíneo, ele vai para o melhor lugar da casa, a cozinha. E eu cheguei, a paz de Jesus, não me apresentei, e só disse para ela, olha minha irmã, eu vim aqui a pedido do Padre Alex, em oração para a senhora, papapá, a senhora está doente? Eu disse, sim, eu quero. Ela desligou o fogão, eu abri a Bíblia, João 3,16, falei do amor de Deus para ela, que Deus amava. Falei, posso rezar para a senhora? Pode. Coloquei as mãos nela, rezei. Quando eu acabei a oração, aquela mulher olhou nos meus olhos e disse assim, pregador, se eu morresse hoje, eu morreria a mulher mais feliz do mundo. Aí eu perguntei, por quê? Ela disse, eu tenho um filho único. O meu menino começou a beber, começou a usar droga, começou a sair de casa, largou a faculdade, largou o trabalho. E aí meu menino foi participar do encontro de jovens. E nesse encontro de jovens, meu menino foi batizado do Espírito Santo. Chegou aqui em casa, me pediu perdão, jogou a droga fora, voltou a trabalhar, voltou para a universidade, e aquela senhora me disse assim, e meu menino se converteu escutando o testemunho de um rapaz de Minas Gerais chamado Eudes. Aí minhas pernas tremeu. Porque assim, eu não tinha me apresentado. A menina do meu lado começou a rir e ela não sabia quem era eu. E aquela senhora começou a dizer assim, olha, esse menino de Minas Gerais foi abandonado na infância pelo pai e pela mãe. Ele apanhava demais do pai e da mãe. Ele sofreu muito. E ela, com aquela senhora, começou a contar a minha história para mim. Aí eu me lembrei do discípulo de Emaús. Jesus no meio deles, contando a história de Jesus para Jesus. E ela foi contando, e eu já segurando para não chorar, a minha do lado rindo. De repente aquela senhora virou para mim e disse assim, pregador, sabe qual é a única dor que eu tenho? Eu não queria morrer sem encontrar o rapaz de Minas Gerais. Dar um abraço nele e agradecer pelo que ele fez na vida do meu filho. E isso era a hora do almoço, o menino dela entrou. O menino falou, Eudes, você na minha casa? E aquela senhora olhou para mim e disse, Eudes é você? Eu disse, sou eu. Rapaz, aquela senhora pulou no meu pescoço. Eu recebi o abraço mais demorado que eu recebi na minha vida. E ela disse no meu ouvido assim, Jesus, agora eu posso ir embora em paz, que eu encontrei o rapaz que foi o canal da sua graça na vida do meu filho. Não tem dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa. Se aquela senhora morreu, eu não sei, se foi em 2014, nunca mais eu voltei ali para pregar. Tem 10 anos, mas eu nunca esqueci o abraço daquela senhora, agradecendo por aquele testemunho na vida do filho dela. Por isso que eu falo que vale a pena ser de Jesus. E na hora que você está mais em crise, sempre Deus vai permitir alguém chegar para você. A minha vida mudou na sua pregação. A minha vida mudou na sua pregação. Sempre vai ser assim. Não, isso é real, assim. É claro que não tem um ministério de pregação água, do tamanho do Eudes, misericórdia. Porque com a cabeça dessa que você tem, não tem como fazer outra coisa no mundo que não seja pregar. Mas recentemente eu até tive uma moça, o Caio estava comigo no dia, tava assim, lá na igreja mesmo, lá em Contagem e tal, ali assistindo um show, bem aleatório, assim, chegou uma senhora e veio me abraçar, e ela veio conversando e tal. Aí eu, assim, meio assim, sem saber quem era, ela falou assim, não, você não vai lembrar de mim, mas você pregou no retiro da minha filha. E aí ela começou a contar, né, que eu tinha ido lá, dar meu testemunho e tudo mais.
Então, assim, eu vejo que Deus, ele mostra mesmo, assim, um pouco daquilo que ele faz através de nós, né? Então, isso aí é só uma beiradinha daquilo que Deus faz através da sua vida, porque misericórdia, cara. Eu tô aqui, assim, te escutando e... Mas o testemunho arrasta, né? Arrasta. E, assim, quando eu te mandei mensagem pra gente marcar aqui, eu fiquei bem impressionado com a mensagem que você mandou. Eu estou aqui e tal, atendendo uma moça e não sei o quê, de libertação. E aí eu queria saber, assim, como que... Porque, por exemplo, aí vem o Eudes, que se converteu, o Eudes que começa a pregar, que começa a estudar, que é proibido de pregar, mas em algum momento você se torna o cara da cura. Da cura e libertação, né? Libertação, que é um ministério, assim, raro na igreja hoje. Muitas vezes ocultado por muita gente, né? Pouco falado, porque a gente vive uma igreja, parece que as pessoas começaram a desacreditar no sobrenatural, que não faz sentido nenhum. Como é que você acredita num Deus que é sobrenatural e não acredita no sobrenatural que é o Deus que faz? E, assim, as pessoas hoje têm dificuldade quando você fala assim, nossa, tal pessoa estava com um espírito ruim lá e essa pessoa foi curada e libertada. E a pessoa que lê a Bíblia, acredita em Jesus e o mesmo Jesus que expulsava os demônios. Na verdade, eu acho que é a pessoa que acredita em Jesus e não lê a Bíblia. É, eu acho que é isso. Melhor. Mas é porque muitas vezes eu percebo que o Jesus da Bíblia, as pessoas distinguem assim, do de hoje. Porque a gente ouvia falar, né? Ler vários milagres. E aí, hoje, o milagre, se você fala sobre um milagre e uma cura física, a pessoa acredita desacreditando. Sim. Se você fala a pessoa estava possessa ali de um demônio, a pessoa fala, entendi. Mas por que em Jesus era real, tudo isso acontecia, e Jesus falava que a gente ia fazer coisas ainda maiores, e hoje a gente continuando, né, essa caminhada, já se torna algo assim, duvidoso, né? Aí por exemplo, vem um Flavinho que canta uma música, o Deus da Bíblia ainda tem poder. Parece que a gente tem que convencer as pessoas que Deus ainda tem poder. Sim. Então, assim, como que você chegou nesse lugar, assim, como que você vê hoje essa realidade? Então, o que acontece? Olha, eu gosto muito do Ministério da Cura e da Libertação, eu vou prisar um pouquinho na libertação, depois a gente vai para a cura, para você entender porque você vê a manifestação real do poder de Deus. E assim, mesmo a questão da cura interior, porque assim, eu sempre faço, o meu ministério específico é a cura interior, mas a cura interior está ligada à cura física e ligada à libertação. Só que a maioria dos casos de libertação, eu vou contar alguns para vocês entenderem, eles estão totalmente ligados à cura interior. E, por exemplo, o catecismo, o número 550 diz assim, o advento de Jesus é a derrota definitiva do reino de Satanás. É pelo Espírito de Deus que Jesus expulsa os demônios. Os exorcismos de Jesus libertam o homem do domínio de Satanás. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus é definitivamente estabelecido. Deus reinou no alto do madeiro e venceu o poder das trevas. Então, a partir da morte de Jesus na cruz, a sua luta com Satanás é uma coisa só. Você entra com o pé e o diabo entra com a bunda. Simplesmente isso. Você tá com o pé e o diabo com a bunda. Porque você fala sério, ele fala sério, e eu não tô esperando. Aí ele me vem profundo testemunho. É possível. Então, assim, ou seja, nessa luta, o demônio já entra derrotado e você já entra vencedor. E aí eu queria só, antes de falar os casos de libertação, Saulo, o pessoal que está nos vendo aprender uma coisa. A manifestação demoníaca, ela não é a força do demônio, ela é a fraqueza do demônio. Você sabia disso? Legal. É a fraqueza. Quando o demônio se manifesta, ele só se manifesta para sair, para ser envergonhado, para ser derrotado. Então, a força do demônio é quando ele está oculto, quando ele está agindo sem você estar sabendo que é ele. Tanto, por exemplo, por que antigamente na renovação tinha muita manifestação mais do que hoje? Que o povo rezava muito, louvava muito a Deus, e o louvor, a oração, o fervor, faz o rato sair da toca. Hoje o povo está com uma frieza terrível, meu filho, que só Jesus na causa. Então o que acontece? Aí eu vou te explicar. Como que é o caso da libertação? Eu nem vou citar as causas, tá? Mas assim, causas que faz o demônio agir numa pessoa principal. O ocultismo, ligação com forças ocultas, ódio no coração, alianças com Satanás na própria família, pecado, a pessoa está com o coração aberto, e alguns casos quando a pessoa é vítima, que é os casos mais raros, a gente tem que explicar isso com mais paciência. Vamos lá. O demônio trabalha para Deus sem saber. E aí eu vou te contar. O primeiro caso que eu peguei na minha vida, eu tinha 19 anos. Eu era recém-convertido. Demorou 5 horas. E aí eu vou te dizer o que aconteceu. Você não precisa editar nada, eu não vou citar o nome da senhora, embora ela hoje me permita citar o nome dela, porque ela é menina da Eucaristia na igreja. Eu fui pregar um evento numa determinada cidade. O evento era só sábado. No domingo eu disse pro povo no evento, amanhã eu vou estar o dia todo na casa de fulano. Vocês podem ir que eu vou rezar. Quanto tiver gente lá, eu estou rezando.
E lotou a casa do homem de gente. Meu, foi falando trem dentro, o povo vai, né? Chegou uma senhora, a segunda depois da primeira, que eu rezei por ela, essa senhora caiu. Eu achei que era o repouso no espírito, não era não. Manifestou uma legião de demônios nessa senhora. Mas daqueles casos mais graves. Tinha uma senhora comigo que foi formada por Dom Alberto Taveira, ficou fácil. E tinha um rapaz para me ajudar a segurar. Meu irmão, nós demoramos 5 horas, bagunçou o meio de campo tudo. Aí eu vou te notar, primeiro, como que o demônio é astuto, como que ele mente e ao mesmo tempo como que é a vitória de Jesus. Fomos rezando, rezando, rezando. E o demônio dizia, ela é minha, eu não vou sair, ela é minha, eu não vou sair. Cuspia na gente, xingava, vocês estão cansados? Eu não cansei não. Vocês estão cansando vocês. E realmente a gente tava suando igual tampa de chaleira, tá? Que você vai rezando, 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 rezando. E quem trabalha com libertação sabe o peso que é. E aí, às vezes, bate aquele mau cheiro, o demônio põe cheio de enxofre, cheio de alguma coisa, cheio de carne, podre, um monte de coisa. Você vai percebendo na hora que é uma ação maligna. E quando é que você sabe que o demônio está perto de sair? Quando o demônio começa a dizer quem é ele, o nome dele, salva um parênteses aqui, quem é leigo não deve perguntar o nome do demônio, a não ser que ele diga por si só. Tá? Isso aí é papel do padre exorcista, porque está protegido pelo ministério sacerdotal. Então, nós leigos não devemos se expor a isso no caso de libertação. Eu mesmo não me preocupar em perguntar. Quando o demônio fala... Aí o demônio disse assim, essa mulher é minha, disse o nome da senhora, porque o pai dela foi na rua tal, transou com a mãe fulana tal, e para pagar, me deu ela. Ela é minha porque eu comprei ela a troco de cama. E aí eu coloquei a mão e disse, Satanás, ela é de Jesus, porque ele comprou ela a troco de sangue. E você vai sair, porque entre a cama e o sangue vale mais. Cara, o diabo deu um urro, que o meu ouvido doeu. E aí ele abriu o olho, aquele olhar de ódio, e disse pra mim assim, eu vou sair, só que tem 2 condições. A primeira, amanhã você vai viajar cedinho. Uma mulher que vai levar você, o pai dela morreu na sua cidade, foi eu que matei, e eu vou matar você na estrada. Eu falei, o diabo é o pai da mentira, minha passagem de ônibus tá comprada, como é que eu vou viajar com mulher? Não tem motor de ônibus mulher, ao menos na nossa região não tinha, né? Aí, e a outra, essa mulher vai fazer uma cirurgia quarta-feira, e na cirurgia eu mato ela, eu saio agora, mas quarta eu mato ela. Aí deu aquele berro e a menina caiu. Quando a menina caiu, ela começou a gritar de dor e colocou a mão assim, começou a ruxar os lábios. E a impressão, não sei se você já viu alguém na agonia da morte, é que ela ia morrer. Aí Deus deu uma palavra de ciência que ela tinha um nódulo. Eu disse pra mulher, olha, você aí, mulher, toca no seio dela e reza. Quando ela tocou, tinha um nódulo quase do tamanho de uma laranja. Ela começou a orar em línguas e o nódulo sumiu. Aquela mulher tinha uma cirurgia para fazer quarta-feira. Quando ela voltou no médico na quarta, o nódulo que ela ia tirar havia desaparecido. Aí foi a minha história. O demônio disse que iria me matar na estrada, que tinha uma menina que o pai dela tinha morrido perto da minha cidade, que foi ele que tinha matado, que ele ia acabar comigo. Tá bom. Levantei 5 horas da manhã e fui pra rodoviária pegar o ônibus. Quando eu tô chegando na rodoviária, encosta uma moça e disse, você tá indo pra onde? Eu disse, tô indo pra Padre Paraíso, a minha cidade. Oh, que bom, eu tô indo pra Teoflotone, resolvi um negócio da minha empresa, e eu tô indo sozinha, que bom que eu te encontrei, vamos comigo? Quando eu fui entrar o pé no carro, eu perguntei, filha, seu pai é vivo? Ela disse, não, meu pai morreu, inclusive lá perto da sua cidade. Você entendeu? Quando ela falou isso, eu disse pra ela, desce do carro. Ela falou, por quê? Desce do carro, não pode falar nada. Ela desceu, joguei água benta no carro, estendi a mão, rezei, falei, Satanás, eu vou com ela, que eu vou mostrar a você que quem manda é Jesus. Entrei no carro, meu filho, fui feliz da minha cidade, tô aqui na frente de vocês hoje, eu entrava nesse carro, é bom, cara. Eu ia andando, mas não entrava. Aí, quando eu cheguei na minha cidade, que eu desci, eu contei pra ela, olha, Deus, foi cara. Isso. Ela começou a tremer, falou assim, ainda bom que você não falou que eu não te trazia de jeito nenhum. Entendeu? Então assim, veja, o inimigo é capaz de fazer isso pra te meter medo, porque o demônio é o pai do medo. Não esqueça que quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles teve foi medo de Deus. Eles se esconderam. O diabo é o pai do medo. E toda vez que você tiver medo, é tudo que o demônio quer. O medo é a força do inimigo, ao ponto que a fé é a fraqueza dele. Então eu fiz questão de ir pra mostrar pro demônio que o vencedor é Jesus. Então veja, na libertação você enxerga isso. Vou te dar um outro fato que eu não vou citar onde. Eu estava pregando conduzindo uma adoração ao Santíssimo. Manifestou uma legião de espírito de impureza em um jovem novo, assim, dos 15 anos. E quando manifesta esse tipo de demônio, quem acompanha sabe que a pessoa fala muita palavrão. Eles levaram o menino para a capela e quando eu entrei lá, mas estava aquela nojeira, aquelas blasfêmias de impureza para Jesus. Eu cheguei, me ajoelhei, coloquei as mãos e disse assim, depois eu vou explicar porque me consagrei a Nossa Senhora. Eu disse, Nossa Senhora, cerre a boca do diabo. Fez assim, e não abriu uma palavra. Aí eu fiz a oração do texto, da libertação, ele saiu, mas eu percebi que aquele caso era de acompanhamento.
eu mandei o pessoal sair da capela e disse, olha, eu preciso conversar com você. Eu vou passar na sua casa amanhã, 9 horas da manhã. Você vai pegar tudo que você tem lá de esoterismo, de satanismo, e vai me dar. Que eu vou levar você no padre exorcista aqui dessa diocese, que ele é meu amigo, pra gente fazer um acompanhamento mais profundo com você. Pode? O menino disse pra mim, pode. Aí, passei outro dia na casa dele, 9 horas, cara, 2 sacolonas cheias de... O quanto de diabo ele tinha lá na casa dele. Você tem ideia? De filme de satanismo, um monte de coisa. Guardou na gaveta, liguei pro padre, arrumei 2 pessoas para me ajudar, um irmão e um outro rapaz. Aí o padre me disse, eu não posso. Eu tenho 5 exorcismos para fazer hoje, filho, não tem como te ajudar. E demora muito. Eu falei, nossa. Aí eu falei, não tem tu, vai com tu mesmo. Aí eu perguntei aos meninos, onde é que tem? Ah, tem uma capela chamada Santa Mônica e Santo Agostinho. Eu dei uma piscadinha, falei, Santa Mônica, a senhora assim vira aí, né? Ajuda nós, a coisa ficava feia. Levamos o menino pra capela, ele ajoelhou diante de Jesus, eu mandei levantar a mão, presta atenção na cena. Filho, repete comigo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, eu renuncio a Satanás. Ele não vai renunciar, não. Rapaz, acontece que eu sou pequeno, o rapaz é quase 1,80 m. Os 2 foram comigo, um era cadeirante, outro é mais magro que eu. Aí nós já segura esse moleque. Ele com o dedo levantava a gente. Na hora que eu percebi que não tinha mais jeito, eu só disse assim, Nossa Senhora, eu não tenho força. Amarra o demônio. Pensa, o menino não se movia. E a gente começou a oração. E foi. Depois de longas horas de oração, você tem que ter, eu vou explicar melhor, quando você estiver rezando por libertação, você tem que ter atividade com o dom da ciência, o dom da sabedoria e o dom do discernimento. Os 3 têm que estar ligados juntos. Pra você ir percebendo, é que você vai descobrir a causa. De repente o menino gritou assim. O de menino não, né? O diabo gritou na boca do menino. Esse desgraçado jamais vai ser escravo da mulher. Esse desgraçado vai ser escravo meu. Quando eu usei essa palavra. O desgraçado não vai ser que eu percebi. Eu falei, eu só coloquei a mão nele e disse assim, em nome de Jesus, ele vai ser escravo da mulher, porque ele é filho de Deus. Ele nunca vai ser escravo seu. O diabo deu um berro e jogou o menino longe e saiu. Quando o diabo saiu, o menino rezou uma salve rainha em latim. Nossa. Perfeito. Aí eu percebi que era o Espírito Santo na boca dele. Perfeito. Com um detalhe, esse menino não era de igreja, ele não sabia fazer o sinal da cruz, ele tinha uma vida de pecado desde pequeno, ele não sabia nada. Quando ele terminou a salve rainha, eu perguntei para ele, você sabe rezar o texto? Ele disse, não. Salve rainha? Ele falou, não. Sabe rezar o credo? Não. O Pai Nosso? Mais ou menos, que não era de religião nenhuma. E aí eu disse para ele, então toma. Peguei o Tratado de São Luís, dei para ele, dei um texto bento para ele, a partir de hoje você vai rezar. Nunca mais o demônio agiu na vida dele. E ali ele procurou a igreja, foi se batizar e fazer os outros sacramentos que ele tinha que fazer, né? Caminhar na graça. Veja, para você entender, o poder de Deus nas horas da libertação. Então, não sei se você está metendo medo de vocês, eu vou contar mais casos. Não, vai contando, eu tô super interessado. Parece que eu tô assistindo uma série. Vendo assim, a série de libertação. E aí é muito impressionante, porque assim, a gente cresceu na igreja, Kaique e eu, e a gente já viu muita coisa. Sim. Mas essas coisas são raras, não são tão comuns. A gente vê esporadicamente, assim, uma hora ou outra, escuta muito caso, né? De pessoas assim. Sim. Mas é muito bom, assim, porque é a ação de Deus, assim, de forma muito visível, assim, muito nítida. Eu acho que desmistifica um pouco, às vezes, o sobrenatural, porque as pessoas hoje em dia têm mania de fixar muito no natural. Então, é uma tendência. Então é legal que você levanta, olha, esse é o mundo espiritual e ele existe. E hoje existe uma teoria de que tudo é psicológico. Existe... eu acredito que tem, assim, pessoas que passem por isso, você deve saber. E também está vinculado à ciência, né? Você vai ver, às vezes, igual eu estava explicando, a pessoa não perdoou, então vai gerando, né? Vai abrindo brecha. Depois eu vou chegar no caso dessa moça e vocês vão entender. Mas assim, é bom você sempre ter esse assunto, por exemplo, eu estudo um pouco, eu escrevi um livro chamado A Cura das Feridas da Alma, que é um livro muito ligado à cura interior. E aí você tem que estudar muita psicologia, porque é fácil você discernir, separar um surto psicótico de uma opressão diabólica. Tem gente que, eu já ouvi falar, né, que a pessoa começa a gritar lá e às vezes não é demônio, às vezes é psicológico. E é fácil você descobrir. Fácil. Primeiro é o seguinte, vamos embora lá. Primeiro dom que você usa, o discernimento dos espíritos. Quando você chega perto de uma pessoa que é o demônio, é um peso, meu irmão. A gente que trabalha com isso, na hora você sente, isso aqui é o mal. Quando é uma coisa psicológica, na hora, até pelo grito, não é o demônio, não, vai ficar tranquilo. Tem uma história, deixa eu só contar uma história bem rapidinho. Uma vez eu tava num retiro, eu não sei se você conheceu o Jarderson, que era da Colo de Deus. Sei. Ele tinha uma menina que caiu no chão, ele tava gritando e não sei o que. O Jarderson lá no fundo, assim, ele também era da cura e tal. Aí ele falou com o fulano, assim, falou, vai lá na pia e busca uma água pra mim.
na pia. Aí a menina ficou sem entender, foi lá buscar a água. E eu lá de cantinho, cara. Eu não sou malaca, eu só observando. Já sabia que o Jarderson tinha alguma coisa ali que ele ia fazer. Aí ele foi lá e buscou a água. Aí ele chegou assim, e assim, era água normal, não era água benta. Então ele falou assim, demônio, toma água benta. E aí a menina começou a gritar, ai, tá queimando, tá queimando. Ele toma vergonha na cara e levanta que isso não é nada, não. Cara, a menina levantou assim, mano, calou a boca e eu fiquei tipo assim, esse cara é um gênio. Enganou a menina. É a melhor forma que você tem que fazer. Inclusive assim, você separar um surto da manifestação é uma das formas mais fáceis que você tem. Você usar essa de água benta e água na hora, se for, entendeu? Outro fato... Porque a água benta... o demônio vai reagir instantaneamente, que o mal reage ao sagrado. Que legal. Tá? Reage ao sagrado. Outra coisa que você tem que fazer, muito simples, que você percebe também que se é surto, se não é, e aqui é uma coisa prática que você tem que saber. A pessoa surtada, ela ataca quem tá de fora. O oprimido ataca ele mesmo. Tá? Quando a pessoa tá oprimida pelo demônio, o demônio quer atacar, é a si própria, é a pessoa que quer machucar, não é você. A reação violenta contra você vai ser na hora que você começar a rezar, que aí vai começar a falar um monte de coisa, entendeu? É assim. E às vezes, assim, o poder do nome de Jesus, eu me lembro de uma cidade que eu posso citar, a cidade de Rio Pardo de Minas, que foi a cidade que eu mais preguei e mais fiz casa de libertação, foi pregar um dia de Corpus Christi. Eu cheguei atrasado, o padre mandou, por exemplo, uma oração apenas. Quando eu comecei a rezar, houve 8 manifestações demoníacas de uma vez. E uma menina, não posso falar o nome, ela saiu arrastando nas cadeiras, aqui ó, arrastando igual uma cobra. Quando chegou no fundo da quadra, ela do chão, ela levantou uns 4 metros assim, ó, e segurou na grade. Aí um rapaz que trabalhava comigo no Jardim Cura foi atrás dela. Quando foi atrás dela, ela pulou da grade no chão e pegou uma cadeira e foi na direção dele. Quando ele levantou a cadeira, ele disse assim, Jesus, segura a mão dela. E ela, no chão. Instantaneamente. O poder do nome de Jesus diante da ação do mal. Aí, mas o que eu ia dizer para vocês é um fato que você vai gostar de ouvir. O demônio trabalha para Deus sem saber. Não posso falar qual cidade. Eu estava pregando um congresso de cura e libertação. Primeira pregação, fiz uma oração de cura interior. Rapaz, eu gosto sempre de brincar quando eu conto isso, que eu nunca vi tanto capeta na minha vida. Nossa Senhora. E o ministério de cura ele era grande, mas não deram conta não, era muita gente. E houve uma menina, essa eu posso citar o caso, porque eu acompanho ela, tá? O pai dessa menina tinha ido no cemitério, feito um pacto com o demônio, aí que eu sempre falo, o vínculo familiar é o vínculo mais perigoso que tem. E deu a menina de presente ao demônio. Então, essa menina, o caso era um mês grave, eles levaram a menina para a sala de cima. E aí acabou toda aquela oração, atendemos todos os casos e veio a segunda pregação. Mais outra oração de cura. Veio uma missa de cura e libertação e uma adoração. E isso, quando eu comecei, era 2 da tarde. Quando deu 10 da noite, acabou o retiro, desceu a intercessora e disse, olha, sobe lá, que aquela moça possessa está lá até agora. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês são ruins demais, esse capeta é bom demais. Ô, louco! Até agora, 8 horas se passaram, eu falei, 8 horas. Eu nunca tinha visto um caso de 8 horas. Eu peguei de 5. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha 4 marmanjão segurando a mocinha magrinha. Quando eu toquei a mão nas costas dela, o capeta gritou, tira a mão dela, eu disse. Aí eu brinquei com eles, esse cara sou eu. Todo mundo começou a rir. Aí eu conhecido do inferno, eu sabia que eu era, mas pelo nome foi a primeira vez. Essa aqui foi boa demais. Né? Aí eu peguei todo o roteiro de libertação que eu tenho, rezamos, não funcionou. Quando não funciona, o que você faz? Jesus estava exposto. Você vai repete todo mundo para rezar em línguas ao mesmo tempo e pedir uma palavra de ciência ou uma palavra de sabedoria para te revelar qual é a causa daquilo. Na hora a gente rezou, fez um silêncio. Não veio uma palavra de ciência, veio uma palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria foi, manda o povo sair e chama o padre. E diz, gente, eu quero pedir vocês, pode sair todo mundo, me deixe só aqui com a menina e se traga o padre para cá. Uma velhinha. Tu vai ficar sozinho com o diabo, já sabe meu nome, pular em mim não vai, né, bobo? Aí todo mundo saiu, trouxeram o padre. Quando o padre entrou, a menina estava lá rosando, ele se ajoelhou comigo, perto, e disse assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o diabo deu um grito, jogou a menina longe e saiu. Quando o demônio saiu, o padre caiu de joelho e começou a chorar. Chorar. Quando ele se acalmou, ele abriu as mãos e disse, você pode pôr a mão em mim e rezar? Eu falei, na hora. Eu sapei que a mão nele, pega ele, Jesus, põe fogo nele, batiza ele, canta lá, rala, churina. Rapaz, o padre foi chapado do Espírito. Acabou aquela oração, o padre chorando, disse pra mim assim, eu estava largando a minha batina por causa de uma mulher. Mas depois do que eu vi aqui, tem unção nas minhas mãos e eu vou continuar sacerdote da igreja de Nosso Senhor. Que aí quando você fala que o Senhor usa o demônio. Usa o demônio. Aquela menina ficou 8 horas possessa para mostrar para aquele sacerdote a unção que tinha na mão dele. Todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo trabalha para Deus sem saber.
Então, assim, você vai... E aí, como eu estava te dizendo antes, cada libertação que você acompanha é diferente. Eu me lembro com a cidade do Pará, chamada Castanhal, eu fui fazer uma missão lá. A gente foi para um distrito de Castanhal, quase cidade do Marajó, pregar. Tão longe que era. À noite, a gente passou o dia todo visitando de casa em casa. À noite, ia ter uma pregação. Eu fiz uma pregação, contei meu testemunho, fiz uma oração de perdão. Eu entrei para sacristia para tomar um pouquinho d'água, entra uma menina com a corrente da senhora, modéstia, consagrada. A minha cabeça está torando de doer. Só que na hora eu não me atinei para isso. Eu falei, tá bom, eu vou rezar pela cura. Digo, senta aí. Quando eu coloquei a mão nela, o capeta gritou, tira a mão dela. Rapaz, apertou meu braço, eu levou um susto. Aí eu só fiz o gesto pro pessoal assim, vem cá e fecha a porta. Entraram 3 pessoas, né, 2 meninas e um rapaz para ajudar. Rapaz, era 10 da noite. Lembra que eu falei pra você que o Ministério de Cura tem que ter paciência? Sabe que hora que a gente terminou? 3h20 da manhã. 3h20 da manhã. O povo tudo foi embora e a gente ficou. E aí, assim, algumas coisas eu tenho que ocultar, porque não pode eu falar rasgado. Mas, primeira coisa, fomos rezando, o diabo não saía, zombava. Aí, como era eu que estava conduzindo, o pessoal não tinha muito conhecimento de causa, aí eu disse pra mim, não, vocês rezam em línguas e cada palavra de ciência que tiver, você me fala. Ela ia rezando em língua, aí veio a primeira palavra de ciência. Ela precisa perdoar o avô que abusou dela na infância. Lembra que eu falei que a brecha do perdão? Eu cheguei no ouvido dela e disse, filha, em nome de Jesus, você vai perdoar o seu avô. E o capeta disse, eu levei pro inferno e vou levar ela também. Claro, a gente não pode julgar se a pessoa estava ou não estava no inferno, porque o diabo é o pai da mentira. Não compete a gente dizer isso aí, né? E aí, eu fui insistindo. O cara passou mais de 1 hora. De repente, ela voltou a si. Eu disse, filha, vamos perdoar o seu avô. Ela disse, meu avô abusou de mim, eu tinha 5 anos, e eu não perdoo meu avô nem no inferno. E o diabo voltou. E aí a gente foi. Quase umas 2h30. Aí ela conseguiu dizer, vovô, eu te perdoo por ter abusado de mim por aquele dia, por aquele outro dia. Ela foi como tudo. Quando ela terminou a oração de perdão, deu aquela serenidade. Aí eu coloquei a mão e disse, e você pede o Espírito Santo para confirmar, né? Vem Espírito Santo. Aí o capeta gritou, ainda estou aqui. Aí você imagina, e fome. Aí eu disse para a moça, continua rezando, pede outra palavra. Aí veio. Ela tem que abandonar a mãe, que a mãe tentou matar ela. Aí você imagina, a mãe rejeitou e tentou matar a menina. Aí continuamos de novo. Eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo, o demônio voltava. Eu não perdoo, o demônio voltava. Quando ela conseguiu perdoar a mãe, veio aquela serenidade de novo. Vem Espírito Santo. O demônio deu um outro grito. Eu ainda estou aqui. Ela começou a namorar com 12 anos e foi violentada pelo namorado. Ela tinha um ódio do namorado. Essa hora já era 3 e pouco da manhã. Rezamos o texto da misericórdia às 3 da manhã. E eu disse para ela, agora, em nome de Jesus, você vai perdoar esse rapaz. Ela deu perdão ao demônio. Deu perdão ao namorado. O demônio saiu dela. E aí a gente pediu o batismo do Espírito Santo. Ela começou a orar em línguas. Aí a gente entendeu que o mal tinha saído. Mas veja, de 10 da noite a 3 e pouco da manhã. Por isso que o Ministério de Libertação é uma coisa que pouca gente não... É igual eu falei, essa moça que eu estou acompanhando aqui em Belo Horizonte, ontem eu fiquei 2h30 com ela. Hoje ficamos 4. Ainda tem um atendimento amanhã, um segunda e um terça para tentar terminar o processo dela, que talvez continue. Exige paciência, exige ouvir a pessoa, exige sacrifício. Você vai ter que fazer penitência pela pessoa, fazer jejum pela pessoa, oferecer algo por ela, porque é uma batalha. Mas assim, quando você termina isso, você vê a glória de Deus e a derrota de Satanás. Que a libertação é isso. É você ver a ação divina nos tempos atuais e ver como que o demônio continua derrotado na igreja. Entendeu? Poderia citar outros casos, eu prefiro que você mude de assunto aí. Meu Deus, cara, é muito denso assim o assunto. Eu dizia uma curiosidade, assim. Por que às vezes demora tanto? Sabe? E aí, realmente, fazendo um papel de leigo aqui. Sim. Deus, ele é onipotente, onipresente, e ele tem o poder, né? Por que você acredita que, às vezes, demora tanto, assim? É realmente uma batalha, às vezes, de anos, horas, assim, algo realmente batalhoso. É algo vinculado àquilo que você tinha dito sobre o deserto? O que você acredita que seja? Kaique, aqui é uma coisa importante que eu vou falar, uma coisa que até o pessoal pode anotar aí para vocês e deixar escrito. Deus entra pela porta que você abre, o diabo entra pela brecha que você não fecha. Tá? Como é a ação do demônio na vida do homem? Pela brecha que você não fecha para o demônio. Isso aqui é uma coisa séria, meu irmão. Todos os casos de libertação que eu acompanhei, que eu estou acompanhando, lá no fundo tem uma brecha. E se você não fechar aquela brecha, é por ali que o demônio vai fazer a bagunça. Então, por que demora? Porque no fundo a pessoa não fechou a brecha.
E enquanto você não fecha aquela brecha, a pessoa é assim, Deus tem poder? Tem, mas você não esqueça de uma coisa interessante. Deus te ama tanto que ele é capaz de morrer por você, mas ele respeita tanto a sua liberdade que não obriga você a amá-lo. Perfeito. Então, assim, a ação do mal é a liberdade humana cedida para o mal. Porque aquela brecha que eu abri, o mal entrou. Aí, aquele caso de possessão que era vítima, se vocês não conhecem, o pessoal aí pode ver, leia a história de Santa Míria de Jesus crucificado. A Santa Míria, a carismática. Claro, muita gente conhece Santa Gema Galgani, mas eu aconselho debruçar em Santa Míria. Deus permitiu o demônio possuir Santa Míria. Por quê? Ela era tão santa, tão pura, ela tinha tantas visões que Deus permitiu para que ela não fosse soberba. Sabe o que aconteceu? O demônio possuiu ela, chegou um tempo que o demônio estava implorando para Deus que queria sair dela, que estava sofrendo demais na pureza dela. Deus estava humilhando o demônio, entendeu? Vai entender os mistérios. O diabo implorando, me tira daqui, eu não quero ficar aqui não. Entendeu? Por quê? Tamanha pureza da menina. Outra coisa que eu estava contando para ele... Eu ia te perguntar isso agora, sobre as virgens. Sim. Citar o caso para todas as moças, vamos ver esse podcast depois. Nós temos temos uma comunidade aqui no Brasil, e eu conheço que o menino é meu amigo, a gente prega muito junto. Ele atende vários casos de libertação que eu não consigo, eu mando para ele mesmo, para ele resolver. Ele, nessa comunidade, ele tem 2 moças virgens na comunidade. Quando ele pega todos os casos de demônio, que o demônio não sai, ele chama as meninas para a capela. Você precisa ver a reação do demônio quando as moças entram. Essas desgraçadas parecem aquela mulher, elas parecem aquela mulher. Porque a aparência das meninas com Nossa Senhora, o demônio sai instantaneamente. O demônio odeia a virgindade, cara. Uma menina virgem é um terremoto no inferno. E aí, todas as vezes, esses trabalhos não conseguem, só das 2 moças puras entrar na capela, o demônio reage instantaneamente. Por causa da pureza das meninas. E é Você por acredita isso, assim, que... Não, e é por isso que você parar pra pensar, eu acho que a maior ação do demônio é introduzir na nossa sociedade a pornografia. Sim. Né? Uma vida sexual mais ativa, quanto mais cedo, melhor. Que é o que a gente destruído. tem. E assim, por exemplo, hoje, se a gente for olhar, talvez o grande mal do mundo é a pornografia. Sim. Tanto aquela pornografia, vamos dizer assim, mais intensiva, De quanto vídeos aquela mais Soft, né? Soft. natural e core, tal. isso. Você tem agora, por exemplo, recente o caso da Madonna, que, pô, eu lembro que a gente estava indo pro sítio para uma confraternização da comunidade, aí eu parei num bar para comprar uma porção de peixe pra gente levar. Aí eu parei, eu nem sabia que ia ter show da Madonna. Aí quando eu olhei na televisão, assim, tinha uma mulher com os peitos de fora e assim, acho que ela tava com o Pablo Vittar, assim, uma coisa... Parecia uma cena de sexo numa televisão, tipo, às 22 horas da noite. Um sábado. assistindo. Não, criança, explícito. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma naturalidade dessas coisas que, tipo, afetam a sociedade de forma que a gente nem percebe. Sim. E aí eu vou contar 2 casos pra vocês da pornografia. Eu peguei um caso, eu tava partindo na estrada, que eu gastei 2 dias para resolver a situação de um irmão oprimido pelo demônio. Eu não posso contar várias coisas aqui, só posso contar esse fato, que ele tinha desejo por Nossa Senhora. Ele olhava para as imagens de Maria e ficava excitado, ele tinha atração sexual pela mãe de Jesus. Pra você entender onde é que a pornografia leva uma pessoa. Atendi uma moça aqui em Minas Gerais, na região lá nossa do norte de Minas, que ela chegou para mim e disse, me ajuda, que quando eu olho para Jesus eu fico molhada, eu tenho desejo sexual por Cristo. Porque desde os 7 anos os irmãos davam filme pornográfico de atores francês com cabelo longo. Quando ela cresce, que ela vem para a igreja, ela atribuía Jesus aos atores pornográficos dos filmes que ela havia assistido. Olha aonde que o demônio chega. Numa outra capital brasileira, que eu não vou falar onde, até falo para as meninas também tomar cuidado com isso, eu atendi uma moça que todas as vezes que ela ia comungar, ela era possuída. Por quê? Ela era escrava de Nossa Senhora e usava modéstia e comungava de joelho. Só que ela ficava de joelho para fazer sexo oral no namorado. Quando ela ia comungar, o demônio jogava na cabeça dela a cena e possuía ela. Terrível. Vocês entenderem aonde isso leva a nossa juventude. Aonde está levando nosso povo. Então, assim, é uma coisa demoníaca. E o demônio aproveita essas pequenas brechas. Vou citar uma outra coisa que é polêmica, cara, mas a gente tem que citar também as polêmicas. Por exemplo, hoje eu sempre aconselho as pessoas, olha, você já fez tatuagem? Não tem problema. Passa água benta e toca a sua vida. Mas muito cuidado com as tatuagens. O que eu já atendi de gente, uma vez aqui na Gospel, fui rezar por uma menina, ela tinha uma tatuagem de uma borboleta no braço. O braço dela queimava, ela gritava e movimentava sozinho, sem autorização do cérebro dela. Por quê? O rapaz que fez a borboleta era satanista. O demônio estava
dinheiro pela borboleta. Conheço o caso de uma outra moça, que não foi eu que atendi, quem atendeu foi o Padre Vuz, mas eu estava lá na época. Ela tinha 12 demônios no corpo, porque tinha feito uma tatuagem do nome do filho no pé, e cada letra do menino, que era 12, o tatuador impôs um demônio no corpo dela, cara. Então assim, eu falo para as pessoas, olha, primeiro, quem é católico está tatuado na palma da mão de Deus, tem a tatuagem do batismo. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. Não precisa fazer tatuagem para... é uma de Nossa Senhora, deixa de ser besta, não precisa fazer tatuagem religiosa também não. Eu acho bonito, problema, mas assim... E aí, uma vez até uma menina me perguntou, que a gente recebe pergunta de tudo, né? O meu namorado mandou perguntar para você que... Me dá uma razão para não fazer uma tatuagem, não vem me citar a Bíblia, não, que só fala isso no Antigo Testamento. Falei, é mesmo? Falei, chama o gato lá. Aí ela foi buscar o gato. O gato chegou, eu perguntei, aí, como é que é o namoro de vocês? É santo ou é tico-tico no fubá? Não, a gente tem um namoro santo. Que bom. Vamos passar a lua de mel em Caldas Nova, Canção Nova, Gramado, ou vai fazer a casa? Então, terminando a casa. Falei, então, palavra de sabedoria, tá? Peguei vocês. Ele disse em quê? Falei, vamos supor que em vez de vocês irem para o Gramado, Caldas Nova, Pós de Caldas, Canção Nova, vocês vão passar tão sonhado noite das núpcias, já que vocês dois vivem a pureza até o matrimônio na sua casa. Você faz um caminho de flores pra gata, coloca aquelas luzes em forma de coração escrito I love you, forra aquela cama de flores, aleluia, princesa caminha sobre rosa, ainda coloca uma música de fundo, tenho esperado esse momento, aleluia. E aí o padre celebra a missa, o padre anda logo, pelo amor de Deus, é minha noite, glória, vai pra festa. Aí quando acaba a festa, ele coloca a gata no carro e vai pra sua casa. E quando você chega na sua casa, passou um pichador e pichou sua casa inteira. Como é que você fica? Aí eu ia ficar muito triste. Pois é, se você fica triste que um pichador pichou sua casa, como fica o Espírito Santo quando alguém picha o seu corpo, que é a casa dele? Responde, a casa caiu. Eu nem estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que o fato de você ser sacrado do Espírito Santo não teria necessidade. Mas eu estou falando até do mundo espiritual, o perigo de você colocar um símbolo que pode estar sendo algo que o demônio está aproveitando para ser uma brecha para ele. E eu falei de uma borboleta que eu peguei o caso de uma menina. A outra menina era o filho, o nome do filho. Mas a pessoa que fez tinha ligação com o culto. Percebe o perigo disso? O símbolo não era satânico. Não tinha pecado nenhum naquele, numa borboleta, mas o negócio era a pessoa que fez. Olha o perigo. A gente tem que tomar cuidado com tudo, porque o mal sempre vai entrar pela brecha que você não fecha naquilo. E aí que está o nosso problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a ação do maligno sempre vai ser aí. E aí quando você pega esses casos, assim, eu já peguei casos, meu irmão, que a pessoa depois fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? E você não pode falar. Você, não, foi um processo de libertação, você fique tranquilo, já está resolvido o problema. Mas é caso grave. As ameaças que o demônio te faz, o ódio que você vê do demônio. Mas por que assim não pode falar? Porque é triste para a pessoa saber que ela está possuída. Entendeu? É melhor você ocultar dela. Não, foi um processo de libertação. Não precisa citar mais nada. Porque ela não vai lembrar de nada do que aconteceu. Entendi. Então não é bom você recordar. É igual a cura interior. Gera um trauma. Assim. Gera um trauma na pessoa. Entendeu? O demônio está me possuindo. Entendeu? Até mesmo as pessoas vão comentar, fulano estava possuído. A pessoa fica toda traumatizada, entendeu? Então é por isso que é bom você acolher a pessoa para um cantinho, orientar e tal. Para justamente não expor a pessoa. Eu gosto sempre de falar para a pessoa, quem trabalha com libertação sabe disso. Houve uma manifestação no grupo, você tem que pegar a pessoa e tirar. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é chamar a atenção. O foco, ele ser o centro. Não, o centro do negócio é Jesus. Deixa o povo ouvir a pregação, ouvir a oração e tira a pessoa e leva lá para um cantinho, para uma capela. Por quê? Porque o demônio quer chamar a atenção. E você não pode deixar o centro da nossa fé. Eu sempre falo, na fé católica, o diabo não sai para Jesus entrar. Aqui Jesus entra para o diabo sair. Quando a luz chega, as trevas saem. Quando a bênção chega, a maldição cai. Porque Jesus já é o vencedor. Então, aqui Jesus chegou, o diabo saiu. Com todo respeito ao Fábio Pochá, mas quando Jesus chega pela porta da frente, o capeta sai pela porta dos fundos. Entendeu? Mas assim, e aí assim, você é um cara que ficou conhecido por um vídeo que você fez sobre a questão da fundação da igreja. Sim. Eu queria muito que você contasse, que eu não vi o vídeo, não assisti o vídeo. Eu, na verdade, tô jogando aqui para ele fazer o vídeo de novo. Mas como que foi isso e qual que é essa história? Conta pra gente, por favor. Então, pra vocês entenderem melhor, Napoleão Bonaparte tinha um irmão chamado Jerônimo e ele queria que o Papa Pio VII fizesse o divórcio do irmão dele. E o Papa disse pra ele, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Napoleão mandou prender o Papa e o Papa ficou preso 13 anos. E um soldado de Napoleão chegou para ele e disse, majestade, já que o senhor não gosta do Papa, mandou prender o Papa, funda uma igreja para nós seguir. Napoleão falou para ele, você pede-me qualquer coisa,
menos fundar uma igreja para você. Ele falou, por que não? Aí Napoleão disse, olha, para mim fundar uma igreja, eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é morrer na cruz. A segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero. Ressuscitar eu não posso. Eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. Aí você pega. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo em 1977 em São Paulo. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus foi o apóstolo Valdomiro Santiago em 1998 também em São Paulo. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Deus e Amor foi Davi Miranda em 1962 também em São Paulo. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Plenitude do Trono de Deus foi Agenor Duque em 2003, Deucano Valdomiro, também em São Paulo. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus foi o R.S. Soares, que é cunhado de Macedo, Deucano lá no Tio Patinhas e montou ela. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou o Evangelho Quadrangular no Brasil foi Harold Weir em 1940. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Congregação Cristã no Brasil foi Luigi Francesco em 1910 em Platino, Paraná. Era um italiano. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil foi Daniel Berg Gunaving em 1911 em Belém do Pará. Fez 100 anos em 2011 e 110 anos agora em 2021. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Testemunhos de Jeová foi Charles Taze Russell em 1823 em Reddsville, nos Estados Unidos. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Adventistas do Sétimo Dia foi Ellen Goldwhite e Guilherme Miller em 1844, também nos Estados Unidos. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Mormons foi José P. Smith, um trapalhado doido lá, em 1944, também nos Estados Unidos. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Presbiterianos foi John Ken Knox em 1600 na Escócia. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Metodistas foi John Wesley em 1750, também na Inglaterra. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Batistas foi José P. Smith na Escócia em 1623. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Calvinistas foi John Calvino em Genebra, na Suíça, em 1545. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Anglicana foi o rei Henrique VIII, que mandou matar 5 mulheres, ficar com novinha lá. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os luteranos foi Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, em Elsbeth, na Alemanha. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Portanto, eu, como católico, sou o único que posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Essa é a diferença. Aleluia. E aí não, quem fundou a igreja católica foi Constantino. Nariz de quem fala, viu? O doutor Rodrigo e o Adventista. Constantino assinou o Edito de Milão, que deu liberdade de culto aos cristãos. Em Constantino estava o Papa Silvestre I. Ué, conta outra, porque essa não cola. Então, veja, a igreja primitiva, qualquer protestante pode estudar lá. Santo Inácio de Antioquia, São Justino, São Policarpo. A igreja primitiva já tinha imagem, já tinha Eucaristia com presença real, já tinha confissão ao sacerdote, já tinha batismo de criança, tinha tudo. A igreja primitiva é a igreja una, santa, católica e apostólica. E aqui você vai entender qual é a igreja verdadeira. Porque Jesus não pôs nome na igreja, Jesus pôs identidade na igreja. Mas a identidade, isso aqui é eu. Para provar que isso aqui é eu, galera, tem que ter 4 coisas. Nome, número, foto e assinatura. A sua identidade tem 4 características. Nome, número, foto e assinatura. A igreja de Cristo, ela não tem nome. Ele disse a minha igreja, mas ela tem assinatura. Una, santa, católica, apostólica. Una, porque ele disse a minha igreja, ele não disse as minhas. Uma só fé, Efésios 4:5, um só Senhor, um só batismo, uma só liturgia. A minha igreja. Santa, porque a cabeça, o fundador dela é santo. Embora os filhos é pecador, mas a cabeça é santa. A igreja não é pecadora, a igreja é santa. Por quê? Porque o fundador dela é santo. Efésios 5:25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la pela água do batismo e apresentar a si mesmo santa, pura e imaculada. Então eu gosto de dizer para minha mãe, que a minha mãe é protestante, eu falo, mamãe, aprende uma coisa. Se eu matar uma pessoa, o pecado não é da senhora. O pecado é meu. Quem responde à justiça sou eu. A igreja é mãe e eu sou filho. E o pecado da mãe não mancha, o pecado do filho não mancha a santidade da mãe. A igreja é santa, porque o fundador dela é santo. Depois a igreja é católica. Catolocos quer dizer universal. A do Edir Macedo do Paraguai. A nossa é original. Entendeu? Porque é universal, que ela leva a salvação para todos.
Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Atos 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas até nos confins do mundo. A igreja leva a salvação para todos. E a igreja é apostólica, porque ela começou com 12 apóstolos, qual Pedro era o chefe. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lembrando que a palavra Papa, P-A-P-A, é Pedro, apóstolo, primeiro apóstolo. Onde é que está isso? Mateus 10, versículo 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Papa, Pedro, apóstolo, primeiro apóstolo. A igreja tem um chefe. De Pedro até Chicão é 266. É uma coisa chamada sucessão apostólica, que só nós temos. Com todo respeito aos irmãos protestantes, mas nós somos os únicos que podemos dizer, eu posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Cara, se eu não fosse católico, eu virava católico agora. Eu virava católico agora. Eu saio daqui... eu saio daqui muito católico. Em batalhas protestantes, vou explicar a situação, então. Vai, pode mandar. Não tenho pergunta, só... Não, eu só quero, assim, é porque eu já tô aqui, eu tô assim, cara, parece que eu tô aprendendo a ser católico de novo. Assim, tá reconfigurando. Eu não sei nada. Eu já tô... esses dias eu vi o Charles pregar. Sim. Você conhece o Charles? Conheço, meu amigo. Eu vi o Charles e eu falei, cara, eu acho que... Né? Vamos... Eu Charles. passo o zap dele pra você. Passa pra Ô, nós. Charles, eu vou passar o zap pessoal, azar. Cara, eu vi o Charles pregar e eu pensei assim, eu acho que eu não sei pregar. Acho que eu preciso aprender a pregar de Rapidão, novo. quando eu vi o Charles a primeira vez, eu achava que ele tinha chagas. Porque ele andava com a luva, eu não sei se ele anda ainda. Não. Há muito tempo atrás, 2011, eu acho que lá em Contagem. Aí eu vi ele com a luvinha e falei assim, ele deve ser igual o Padre Pio. Aí eu fui, pequeno, deixa eu te perguntar, você tem as chagas? E eu perguntei realmente acreditando nele. Não, eu tenho uma alergia na mão, eu não posso. Pode não, ser mas que tinha, eu vi ele pregar, cara, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso aprender a pregar de novo. E agora eu tô escutando essas coisas, eu falei, cara, eu acho que eu preciso pegar tudo e ler de novo. Tipo, tudo de novo. Mas dá vontade de ser mais católico. Sim, com certeza. Como que, assim, o conhecimento, né, ele nos introduz mais na fé. Então, assim, na questão mariana, a gente tem, um grande... Por exemplo, a gente faz parte da comunidade Colo de Deus, caí consagrado, sou vocacionado. Recentemente saiu alguns vídeos da nossa adoração, Nossa Casa 10, que foram vídeos que foram pro Twitter e se tornaram trend tops, assim, em questão de as pessoas criticando, falando que a gente adora Nossa Senhora, que a gente como é que eles falaram? Que a nossa igreja não é uma igreja... igreja, é uma seita e tudo mais. Então, se respondendo a essas pessoas em relação à nossa fé, em relação à Nossa Senhora. Quais são, assim, características que provam para eles, sei lá, uma resposta para essas pessoas sobre quem é Nossa Senhora para os católicos? O católico adora Maria? Sim. Vamos lá, vamos pegar aqui, então vou começar uma linha teológica mais profunda, depois eu vou mais humanizando para vocês entenderem melhor. A igreja, ela tem 4 tipos de culto. Latria, dulia, protodulia e hiperdulia. Vamos lá. A palavra latria é adoração. O culto de adoração é prestado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Exclusivamente a eles. A adoração só se deve a Deus. Ponto. A palavra dulia em gregos dolos significa respeito. Aí você vai entender. O respeito é prestado aos anjos e aos santos. Qual a base bíblica para isso? Vamos embora lá? O povo de Israel rezava. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles tinham o quê? Veneração, respeito pelos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Entenderam agora? Depois, você vai nos Estados Unidos, vamos pegar nos Estados Unidos, vamos pegar pela França. O exército francês tem os seus heróis de guerra. Você chega lá, o aeroporto é Charles de Gaulle. Quem foi Charles de Gaulle? O herói que salvou a França da invasão nazista. Você chega nos Estados Unidos, tá Douglas MacArthur, o general que salvou os americanos do Pacífico. As Filipinas hoje têm um amor profundo pelo Douglas MacArthur, porque ele retirou a invasão japonesa de lá. O exército tem os heróis da fé. Eles têm o quê? Os heróis de guerra. Eles têm o quê? Continência, respeito. Os santos são os nossos heróis da fé. A gente tem o quê? Respeito por eles. Entendeu agora? Aí você pega qualquer texto da palavra de Deus. Por exemplo, que a questão do culto dos santos, o santo é um modelo de vida a ser imitado. Alguém diz, não, eu tenho que imitar Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo fosse de Minas Gerais, ele escrever, sede meus remedadores, como eu remedo Cristo. Mineiro, filho, vai remedar é fazer igual, como diz minha avó. Igual. Você pega lá
Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos daqueles que pregaram a palavra e vos evangelizaram. Imitai-lhes a fé. O santo é um modelo de vida a ser imitado, porque eu tenho respeito por ele. Como o povo de Israel respeitava Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Você pega lá Eclesiastes 44, versículo 1. Prestamos homenagem aos nossos antepassados, homens ilustres de fé, que foram fiéis até o fim. Quando eu olho para a vida de São José, de São Francisco, de um profeta Elias, eu posso edificar a minha vida com a fé deles. Pois eu tenho o quê? Respeito, como o exército bate continência por seus heróis de guerra. Aqui no Brasil nós temos o Duque de Caxias, por exemplo. É assim. A terceiro culto que existe é o chamado protodulia. Proto, em grego, é primeiro. Primeiro respeito é prestado a São José. Por que São José? Porque Deus confiou os maiores presentes dele a José, a mãe e o filho. José é o único homem que pode falar assim, ó, eu sou o salvador do meu salvador, porque ele salvou Jesus das garras de Herodes. Ele é o salvador do seu próprio salvador. José foi o único homem que teve o privilégio de adorar Deus na barriga de uma mulher. Fica imaginando José ajoelhando aos pés de Maria, beijando aquela barriga, adorando Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que Miguel, Gabriel e Rafael adoravam no céu, José adorava no ventre da esposa. Porque a esposa de José era o sacrário na terra. Santo Ambrósio dizia, Deus desceu do céu e veio habitar um outro céu, o ventre da Virgem Maria. O ventre de Maria é o cárcere de amor que Deus quis ficar preso 9 meses dentro dele. Você entendeu isso? Mas tem um outro mistério. José foi o único homem que fez uma cama para Deus deitar, fez um berço para Deus dormir. José foi o único homem que ensinou Deus uma profissão. Jesus era o quê? Carpinteiro, filho do carpinteiro. O primeiro respeito é a José. Por quê? Porque ele teve a maior missão, salvar o seu próprio Salvador, proteger o filho e a mãe. Deus quis que José protegesse os 2 maiores tesouros que ele tinha na terra, seu próprio filho e sua mãe. São José para bater no peito e falar, esse cara sou eu. Porque ele é o cara. Entendeu? Ele é o cara. E outra coisa mais misteriosa, José foi o maior adorador da história, porque ele teve o privilégio de ter Deus no ventre da esposa dele, no colo, e depois teve Deus nos braços. Você consegue imaginar quanta vigília José fez com aquele menino nos braços adorando? Porque enquanto São Miguel adorava Deus no trono lá, José adorava Deus no outro trono. O colo de Maria. Consegue imaginar a cena? Então, por isso, o primeiro respeito é a São José. Aí nós temos um quarto culto, que é chamado culto de hiperdulia, ou grande respeito. É prestado a quem? A Virgem Maria. Por quê? Porque Maria teve a maior missão da história, trazer Deus para nos salvar. Aí você vai entender. Santo Afonso de Ligório, ele dizia assim, Deus criou a mãe que ele desejou e depois desejou ser filho da mãe que ele mesmo criou. Olha a profundidade disso. Deus criou a mãe que ele desejou e depois desejou ser filho da própria mãe que ele criou. Aí você vai aprender uma coisa interessante. Maria deu a Deus, Saulo, algo que Deus não tinha. Deus não tinha carne, ganhou carne dentro de Maria. Deus não tinha sangue, ganhou sangue dentro de Maria. Deus não tinha coração, ganhou coração dentro de Maria. Vocês dois que vão casar, fiquem sabendo que quando a criança completa 14 dias, o coração da criança bate no compasso do coração da mãe. Deus ganhou um coração dentro de Maria e o coração de Deus bateu a primeira vez no compasso do coração de Maria. Você consegue imaginar isso? Veja, Maria, quando Deus desceu, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus desceu do céu e veio habitar um ventre de uma mulher por uma única razão. O diabo, para derrubar o homem, escolheu uma mulher, Eva, e Deus, para vir levantar o homem, escolheu uma mulher, Maria. Eva é a causa das nossas lágrimas, Maria é a causa da nossa alegria. Por Eva o diabo nos ganhou, por Maria Satanás nos perdeu. O não de Eva abriu o inferno e fechou o céu. O sim de Maria fechou o inferno e fez o céu descer até nós. O não de Eva, Deus se separou do homem. O sim de Maria, Deus se fez homem e veio a esse mundo nos salvar. Você consegue imaginar? Se nós na ordem do pecado somos um degradado filho de uma mulher, Eva, na ordem da graça temos uma outra mãe. Benditos filhos da Virgem Maria, que por ela Deus veio nos levantar. Se por essa mulher aqui o diabo nos ganhou, por essa mulher aqui o diabo nos perdeu. Aí tem um mistério maior. Maria é o oposto daquilo que Eva foi. Eva ouviu a voz de um anjo, Lúcifer, desobedeceu a Deus e trouxe a condenação. Maria ouviu a voz de outro anjo, Gabriel, obedeceu a Deus e trouxe a salvação. Eva, sendo criatura, por orgulho quis ser como Deus. Maria, sendo mãe de Deus, se fez escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. O que Eva perdeu por orgulho, Maria ganhou pela humildade.
A salvação foi perdida no orgulho de Eva e a salvação chegou na humildade de Maria. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas tem um mistério maior. Maria foi o trono de Deus na terra. Você vai entender agora. Na hora que Maria disse sim e Deus desceu e veio morar no ventre dela, os anjos se dividiram no céu. Primeira coisa, quando Gabriel chegou para Maria, foi a única vez que o céu teve silêncio. Que na hora que aquele anjo chegou e disse, você aceita ser a mãe do Salvador, os anjos que olhavam para o trono olharam para baixo. Foi o único momento na história que o céu silenciou para saber qual era a resposta daquela mulher. E naquela hora que ela disse sim, o céu se dividiu. Os serafins que adoravam Deus lá, desceu um grupo para adorar Deus aqui. Os arcanjos que adoravam Deus lá, desceu um para adorar Deus aqui. Por quê? Porque o Deus que era adorado no trono estava habitando agora o seio de uma mulher. E aquele menino era digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Como que eu sei disso? Simples, de duas formas. Quando ela chega na casa de Isabel, ela tinha no máximo 7 dias, Jesus não tinha nem feito a nidação, ela cumprimenta Isabel é batizada no Espírito Santo e João Batista estremece na barriga de Maria. Isabel fala, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Jesus da barriga de Maria era um embrião, batizou Isabel no Espírito Santo e curou João Batista no ventre de Isabel. Oh meu Deus, dá vontade de dar uma rajada de língua sangue, pelo amor de Deus, veja a grandiosidade disso. Então aprenda, Maria não é aonde Deus tocou, Maria é onde Deus morou. Maria é a maior Shekinah da história, Deus morou dentro dela. São Maximiliano Maria Kolbe dizia assim, você nunca vai honrar Maria o quanto Jesus honrou, você nunca vai amar Maria o quanto Jesus amou, e você nunca vai amar Jesus o quanto Maria amou, porque para nós Jesus pregou 3 anos, mas ele amava tanto Maria que ele morou 9 meses da barriga dela e morou 30 anos na casa dela. Maria teve 30 anos de adoração em 9 meses. Eu fico imaginando Maria enxugando as lágrimas naquela barriga e adorando Deus. E com um detalhe, a mulher que vai nos assistir isso aqui, quando a mulher tem luz, dá filho de parto normal, ela olha para o céu e fala, graças a Deus. Maria, na hora que Jesus nasceu, não olhou para o céu. Ela olhou para Jesus e disse, graças a Deus, a salvação chegou no mundo. Porque Maria, para adorar a Deus, não olhava para cima, olhava para baixo. A primeira adoração que houve foi dos magos, adoraram Jesus nos braços de Maria. A segunda dos pastores, adoraram Jesus no colo de Maria. O colo de Maria foi o trono que Deus sentou. O ventre de Maria foi o cárcere de amor que Deus quis ficar preso. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Imagina se você fosse a Nazaré, Maria amamentando. Enquanto amamentava, ela adorava. Você imagina a cena, a criatura amamentando o Criador, a criatura ensinando o Criador a falar, a criatura cuidando do Criador, a criatura dando banho no Criador, a criatura limpando o Criador, a criatura colocando o Criador para dormir. Você consegue imaginar uma cena dessa? A dignidade que tem da ligação de Jesus e Maria. E a coisa foi tão séria. Olha, para você entender a dignidade de Maria, eu vou chegar lá onde é que você quer. Maria, ela trouxe Jesus para nos salvar. Ponto. Amém. Ela leva Jesus à casa de Isabel. Amém. Ela leva Jesus até o templo. Amém. Ela vai buscar ele quando ele se perde. E o primeiro milagre de Jesus é ela que pede. Mas um detalhe, ela vai estar com Jesus aos pés da cruz. Ela foi a primeira seguidora de Jesus. Ela trouxe para o salvar e seguiu ele até o fim. E aí tem um mistério grande ali aos pés da cruz. Sabe o que é o mistério aos pés da cruz? Não dá tempo para explicar isso para vocês, vou só contextualizar. O Evangelho de João, nobre, ele foi escrito a partir do livro do Gênesis, tá? Eu não vou ter tempo de explicar isso em detalhe. Vamos recordar. Você pega o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra, beleza? Gênesis 1, versículo 2. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus termina a criação em 6 dias, no 7º dia Deus descansa, correto? Vamos analisar o Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 1 começa assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele começa o Evangelho igualzinho o livro do Gênesis. O segundo versículo do Gênesis diz assim, o Espírito de Deus parava sobre as águas. O Evangelho de João fala de água 10 vezes. Vamos embora? João 1, 26. João Batista batiza na água. João 2:1, Jesus transforma água em vinho. João 3:5, tem que nascer da água do Espírito. João 4:14, quem beber dessa água nunca terá sede. João 5, versículo 1, ele cura o paralítico na piscina. João 6:19, ele caminha sobre as águas. João 7:38, quem tiver sede, vem a mim e beba. João capítulo 9, ele cura o cego na piscina de Siloé. João capítulo 13, ele lava o pé dos apóstolos com água. João 19:34, do seu peito corre sangue e água. 10 vezes. Por que aparece água 10 vezes? Porque se você pegar o livro do Gênesis, cada animal reproduz segundo sua espécie, aparece 10 vezes. Deus disse, aparece 10 vezes. Ele está reproduzindo o livro do Gênesis. O terceiro livro do Gênesis diz assim, Deus disse, faça-se a luz. João capítulo 1, versículo 4. Nele havia luz, e a luz resplandeceu no meio das trevas. João está retomando o Gênesis.
Mas há uma coisa misteriosa. Deus cria o mundo em 7 dias. João tem 7 milagres. João 2:1, água em vinho. João 4:48, a cor do filho oficial. João 5, a cor do paralítico. João 6, de 1-16, a multiplicação dos pães. João 6:19, ele caminha nas águas. João 9, ele cura o cego. João 11, ele ressuscita Lázaro. João tem 7 milagres para prefigurar os 7 dias da criação. Quando João vai descrever quem é Jesus, ele fala quem Jesus é 7 vezes. Vamos lá? João 6:48, eu sou o pão da vida. João 8:12, eu sou a luz do mundo. João 10:9, eu sou a porta. João 10:11, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição. João 14:1, eu sou o caminho. João 15:1, eu sou a videira. Jesus fala quem ele é 7 vezes para reproduzir os 7 dias do Gênesis. João trabalha tanto com o número 7, quando Jesus multiplica pão, é 5 pão e 2 peixes. Dá quanto? 7. Quando ele encontra a samaritana, ela tinha 5 maridos, que ela tinha não era dela, 6. Jesus é o 7º, que chegou para preencher ela. Quando Jesus vai transformar água em vinho, tinha 6 talhas. Quem é a 7ª? Ele, para trazer o melhor vinho, a salvação da humanidade. João reproduz o evangelho a partir do Gênesis. Mas aí tem uma coisa misteriosa que você vai ficar de queixo caído. Vou mandar você pegar a Bíblia, vamos? Pega a sua Bíblia e Evangelho de João, capítulo 1, para você entender uma coisa interessante. Acho que é 1385, me parece, a página da sua Bíblia. Não é possível que você sabe o número da João, página. capítulo 1. É. Não é possível. Eu acho que é isso. Não tenho certeza, mas eu acho que Não, é eu vou tomar um café, assim, porque parece que eu tô assistindo uma série, um documentário de alguém que tá João citando. João, capítulo 1. Pega pra mim. João, tira a página. Isso. João, capítulo 1. Beleza? Yeah. Vamos embora. É 1985? Acertei? A página de cá, tá com a página aqui? 1830. Eu errei. 1384. Acertei. Mas tem João 1, 1385. Aí, Então viu? não tem como Eu falar acertei. que errou. Acertei, É 1985. possível. Então vamos lá, ó. Eu disse que João se escreve o Evangelho a partir do Gênesis. Vocês entendem quem é Maria, beleza? João capítulo 1, versículo 29. Tá escrito assim, no dia seguinte. Tá escrito isso? Sim? João 1,35. Tá escrito assim, no dia seguinte. Sim. Tá escrito isso? Perfeito. João 1,43. Tá escrito no dia seguinte. Tá isso? Perfeito. Então veja. No dia seguinte. Já aqui deu 3 dias, ó. João 1,29 no dia seguinte. João 1,35 no dia seguinte. João 1,43 no dia seguinte. Agora pega João 2,1, tá escrito assim, 3 dias depois. Ou seja, no quarto. 4 mais 3, deu quanto? 7. Percebeu? Ele está escrevendo o Evangelho a partir do Gênesis. Aí tá. João 2, versículo 1, você pode acompanhar aí, está escrito assim, 3 dias depois celebrava-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles já não têm vinho. Respondeu Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse a sua mãe ao servente, fazei o que ele vos disser. Ora, havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que tinha cada um 2 ou 3 medidas. Disse Jesus, enchei as talhas de água. Palavra da salvação. Assim. Correto? Perfeito. Presta atenção. 7º dia, Jesus foi para uma festa de quê? Casamento. E ele chama Maria de quê? De mãe? Não. De mulher. Por quê? Porque João está escrevendo o Evangelho do Gênesis. Na primeira mulher, a aliança foi quebrada. Na nova mulher, a aliança foi restaurada. Na primeira mulher, Deus divorciou da humanidade. Na nova mulher, houve um casamento. Deus casou de novo com a humanidade. A passagem é da água para o vinho. Se por Eva veio a água, por Maria veio o vinho da graça. Percebe agora? É isso que Jesus está mostrando, com um detalhe, aí tem um mistério. A minha hora ainda não chegou, mas ele fez a graça. Por quê? Porque quando ele veio no mundo, Maria antecipou a hora, ela não era casada. Aí porque ela antecipou a hora, agora ele também está antecipando a hora. Vai ter o milagre? Vai. Ela pediu, ele antecipou a hora. Veja a dignidade de Nossa Senhora. Ela é a nova mulher, mas eu queria mostrar para vocês, não é nem isso aqui. Pega João 19:25 para mim, que eu quero encerrar com isso aí que eu queria mostrar a vocês. João 19:25. A partir da hora que vocês entenderam que João foi escrito a partir do Gênesis, vai ficar mais claro isso que eu vou mostrar para vocês agora. João 19:25 disse assim, junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela com o discípulo que amava, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa, ou tomou como sua. Palavra da salvação. Glória a Deus. Agora vamos embora recordar. Eu disse para você que João escreveu o Evangelho a partir do Gênesis. No Gênesis, Saulo, tinha 3 tipos de árvore. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e a árvore que eles podiam alimentar. Era 3 tipos de árvore. Aqui no Calvário agora tem 3 árvores. A árvore do bandido da direita,
A árvore do bandido da esquerda e a árvore da cruz. A árvore do bandido da direita é chamada árvore do arrependimento, porque ele se arrependeu. Prefigura a árvore que eles podiam alimentar lá no paraíso. A árvore do bandido da esquerda é a árvore renitente, prefigura a árvore do bem e do mal lá do paraíso. A árvore do meio, a árvore da cruz, prefigura a árvore da vida do paraíso. Só que tem um detalhe. De que jeito Eva estava aos pés da árvore? De pé. De que jeito Maria está aos pés da árvore? De pé. É a mesma cena. João está reproduzindo o livro do Gênesis. E aí é um mistério grande. O que João está mostrando? A perdição veio pela mulher aos pés de uma árvore. E a salvação chega por uma mulher também aos pés de uma árvore. Aqui no Gênesis a mulher pega o fruto, oferece ao marido e traz a condenação. Aqui o fruto da mulher está pregado na árvore para nos dar a salvação. Eva oferece o fruto a Adão da árvore e traz a condenação. Maria oferece o seu fruto também pregado na árvore e nos dá a salvação. Só que tem um mistério maior. Qual o mistério maior? Aos pés daquela antiga árvore, Eva traz o pecado a toda a humanidade. Ela é a mãe de todos os viventes na ordem do pecado. Aos pés da nova árvore, o fruto da nova mulher fala: mulher, eis aí o teu filho. Então eu tenho uma mãe aos pés de uma árvore na ordem do pecado e a mãe aos pés de uma nova árvore na ordem da salvação. Ou seja, o maior presente do pai é o filho e o maior presente do filho foi a mãe. Entendeu agora? O maior presente do pai foi o filho. O maior presente do filho foi a mãe. Aos pés de uma árvore, nós ganhamos. Aí veja bem, o fruto da mulher agora está pregado na árvore para nos dar salvação. E aí entra o mistério da Eucaristia. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Aonde o corpo foi entregue? Na cruz, pela nossa salvação. Entendeu agora? A mulher também oferece o seu fruto, mas agora pregado na árvore. Aí você já entendeu quem é Nossa Senhora. Então, ou seja, Lucas 1,48. Todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada. Eu gosto sempre de dizer para os irmãos protestantes o seguinte: a coisa mais linda é, na hora que Maria aceitou ser a mãe de Jesus, ela se tornou mãe de todos aqueles que Jesus salvou. Eu vou te explicar por quê. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Correto? Tem corpo sem cabeça? Tem cabeça sem corpo? Não. Quando Maria gerava a cabeça Cristo, ela já gerava o corpo, que era a igreja. Nossa. E aí há um mistério maior. É sobre isso. Você sabe o que é o mistério maior? Tudo na igreja católica te reveste a isso. A pia batismal é redonda. Ela prefigura o ventre de Maria que você é gestado para entrar no corpo, que é a igreja. Quando o padre levanta a hóstia, a mão dele está aqui. A mão dele é o ventre de Maria que gera Jesus. Deus. Só que a hóstia agora está por fora. Por que por fora? Porque para ela estar na mão do padre, um dia teve no ventre de Maria, para hoje estar na mão do sacerdote. Toda a igreja é mariana, sem exceção. Aí tem um outro mistério maior que eu posso te dizer. Pega o Santo Sudário e pesquisa que vai descobrir uma coisa interessante. O homem que está no sudário é homem, tem órgãos genitais de homem. Mas o sangue do sudário é gameta feminino. Por quê? Jesus Cristo foi o único homem que pisou a face da terra, que os gametas do sangue dele eram exclusivamente os gametas do sangue da mãe, porque Jesus não teve participação de varão nele. Ele era concebido por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem sangue. Eu posso dizer para você que se no sangue de Eva tem uma geração de pecado, o sangue de Maria tem uma geração santa, que ela deu ao sangue a Jesus para derramar esse sangue na cruz, que ele pegou o sangue dela. Meu Deus, cara. Misericórdia. Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa. O protestante vai questionar. Mas por que Maria e José não teve relação sexual? Eu vou te explicar de uma maneira simples. Poderia citar Ezequiel 44, versículo 2. Ezequiel 44, versículo 2 diz assim, ó. A porta oriental que fica para o oriente permanecerá fechada. Ninguém aí passará, porque o Deus de Israel aí passou e ela permanecerá fechada e ninguém abrirá. A porta oriental é o ventre de Maria, por qual Deus passou para nos salvar. Ninguém aí passará. Ela permaneceu fechada porque o Deus de Israel aí passou e ela ficou fechada. Poderia pegar João 20, 19, quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, estavam com as portas fechadas por medo do judeu. Jesus entrou e disse, a paz esteja convosco. Ele entrou sem abrir a porta e saiu sem abrir a porta. A porta do cenáculo é o ventre de Maria. Jesus entrou sem abrir a porta, saiu e a porta ficou fechada porque ele é Deus. Ele tem poder de entrar sem abrir e ele sai e ela permanece fechada. Mas eu poderia te dar uma terceira explicação. Há uma coisa na Bíblia chamada Shekinah. O que é Shekinah? Manifestação da glória de Deus. Aonde Deus toca é santo. Exemplo, Gênesis, Êxodo capítulo 3, de 1 ao 10. Moisés, tira a sandália dos pés, que a terra que você pisa é santa.
Poderia citar Êxodo 19, 18. Quando a Shekinah desce do monte, o monte fumegava. E quem tocava no monte morria. Porque a glória de Deus estava ali. Poderia citar 2 Crônicas 5, do 1 ao 10. Quando a glória desce no templo, o sacerdote não podia entrar e nem ficar em pé. Porque a glória de Deus estava no templo. Eu poderia citar para você um outro exemplo. 2 Samuel, capítulo 6, do 1 ao 12, quando Davi vai buscar a arca para a casa de Obed-edom, a arca escorrega dos bois e Osa toca, e ele morre instantaneamente, porque ninguém podia tocar na lana corda, na Shekinah de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa, a maior Shekinah da Bíblia não é Êxodo 3, não é Êxodo 19, 18, não é 2 Crônicas 5, e muito menos 2 Samuel 6. A maior Shekinah da Bíblia é Lucas 1,35. O Espírito Santo descerá sobre ti. A sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. A maior Shekinah é quando o Espírito Santo desce e gera Deus no ventre de uma mulher. Então aprenda, Maria não é aonde Deus tocou, Maria é aonde Deus morou. Se aonde Deus toca é santo, imagina onde é que Deus mora. Porque José não teve relação sexual com Maria, que nenhum homem ousaria tocar uma mulher que Deus morou no ventre dela. Nenhum homem ousaria tocar uma mulher que foi a habitação de Deus na terra. Maria foi o trono de Deus nessa terra. Deus criou a mãe que ele desejou e depois desejou ser filho da mãe que ele criou. Pronto, não precisa dizer mais nada. Não, pronto. Só queria dizer que sua voz estava correta, viu? Oi, eu disse. Cara, incrível assim mesmo, de verdade, porque, meu Deus, cara, a mensagem é muito poderosa, coisa que a gente às vezes escuta, mas vai ser junto, eu acho que você consegue comprimir de uma forma muito densa que você fica assim, é isso, né? E de forma que a gente compreende, né, o raciocínio. Eu acho que eu trouxe alguns presentes aqui pra você, Aleluia. que é da nossa loja. E eu nem imaginava que a gente ia encerrar com Nossa Senhora, mas aqui a agendinha, que é de tudo com Jesus, nada sem Maria, que é o padrão da nossa igreja. Você que gosta de anotar as coisas. E eu também queria te presentear com uma camiseta. Você prefere P ou M? P. Que é só a cabeça que é pequena. Que é também uma camiseta da nossa loja, aqui de presente para você. Deus abençoe. Tá? Que é a camiseta do Eu Creio. E te agradecer mesmo por ter vindo aqui, por ter sido disponível com a gente. Você nem conhecia a gente, já de prontidão falou que tinha interesse de vir. Acho que foi uma pessoa mais disponível que eu entrei em contato. Conversei com algumas pessoas, outras a gente agendou lá para frente, né, por causa da agenda. Mas Deus providenciou de dessa semana você tá aqui em Belo Horizonte, a gente conseguir gravar esse episódio. Então, te agradecer mesmo. Você é um cara, assim, que já é referência lá desde sempre, né? Inclusive, eu tava assistindo outro podcast, que era o primeiro episódio para saber como eles estavam gravando, assim, até para ter como referência, que é o No Barco, né? Uhum. Que é muita referência pra gente. E aí, eu tava assistindo o primeiro episódio dele, e aí ele levou o Anderson Reis. E aí, quando ele falou assim, ele foi falar dos pregadores, ele te citou como um dos principais pregadores do Brasil, assim. E aí eu confirmo isso, assim. Você é um cara, assim, que já há muito tempo vem como um dos grandes pregadores da nossa nação. Eu não posso deixar de falar isso, porque, assim, toda a minha base de pregação, eu devo a 3 pessoas essenciais. Ao Moisés Rocha, Sim. ao Anderson e ao Irmão Trovão. Sim. Eu conheci esse pessoal quando eu estava entrando para pregação. 2009, 2008, 2009, 2010. Então eu me apaixonei. Eu sou da época do Anderson, Maria, Terror dos Demônios, Milagre pelas Mãos de Maria, Profeta na Apostasia, do Irmão Trovão, a Imaculada. Então eu me apaixonei. Do Moisés Rocha, então nem se diga. Poder do louvor no liberação, sacrifício de Isaac, renovação, volta a ser profeta, RCC, volta a ser João Batista. Então, essa galera, assim, se o Moisés assistir isso, ele sabe, inclusive um tempo atrás eu fui chamar até de Moisés Rocha Júnior, porque apaixonado pelas pregações dele, entendeu? E assim, eu devo muito a esse pessoal, eles me ajudaram muito nos inícios da minha caminhada de pregador, não de ministro de cura, que era mais pra trás, mas de pregador, devo muito a eles. O Moisés, o Irmão Trovão e o Anderson é fora de série. Tem alguma consideração? Alguma coisa? Cara, só agradecer mesmo. Muito obrigado, viu, Eudes, pela disponibilidade. Foi de verdade. É um privilégio estar aqui, estar escutando isso e estar engrandecido com isso. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que vai parar, vai escutar a gente, vai sair daqui enriquecido com as suas histórias, várias histórias. E eu acho que essa é a ideia do podcast, porque é um privilégio mesmo. Né, aquilo que você já viveu. É um privilégio mesmo, assim, escutar de algumas pessoas que têm uma vivência muito mais densa e diferente da nossa.
E acho que a ideia da mesa é essa, é sentar, ouvir alguém e não só ouvir, mas compartilhar com as pessoas que estão em casa. Eu sou um consumidor de podcast, então eu gosto muito. E é bom. É muito bom, ajuda muito a gente. Sim. E tem gente que às vezes está no trabalho, tá ali num lugar onde não consegue, por exemplo, viver a fé. E às vezes o fone de ouvido, para ouvir nem assistir, é a fuga que tem para permanecer Agora, em Deus. no mundo com tanto conteúdo que tem hoje sendo feito, querendo ou não, né? Se a pessoa parar ali trabalhando uns 30, 40 minutinhos ou até 2 horas escutar um podcast igual esse, não tem como a pessoa escutar um podcast igual hoje. Exatamente. E não sair amando mais Maria, entendendo, né? Só se é o que se conhece, né? Então, não, é pra a gente ouvir, conheceu mais Maria, conheceu mais a Igreja Católica. É ouvir e falar, nossa Senhora. Inclusive o nome do meu projeto, que é meu projeto de evangelização, que se chama Nós, que é um projeto que é Nós, que é a abreviação de Nossa Senhora, porque é Nós com 2 S. Então, assim, Nossa Senhora me alcançou ali em 2015, eu me consagrei em 2016. Então, a partir do momento que eu me consagrei, que eu entreguei minha vida para Nossa Senhora, minha vida virou de cabeça para baixo, mas um cabeça para baixo muito bom, que ali as coisas começaram a mudar e tal, e eu ofertei minha vida para ela, em outro ministério, né, que é o Ministério de Artes. Então, agradecer mesmo, você que está nos ouvindo e está assistindo, segue o nosso canal, pelo amor de Deus, curte lá os vídeos, compartilha com seus amigos, até com o cachorro, bota seu cachorro na frente para ele assistir. Mas acompanha a gente ainda tem muitos episódios para gravar. Segue o Wildes. Pregador Eudes Duarte. Né? Pregador Eudes Duarte, a gente vai deixar na descrição, vai compartilhar também nas nossas redes sociais. E é isso, muito feliz por esse episódio. Deus abençoe você, sua vida, seu ministério, sua família. E é nóis. Lembrando pra galera que vai nos acompanhar, Saulo e Kaique, o seguinte, gente, a igreja é uma mão que tem 5 dedos. Os carismas são totalmente diferentes, mas um carisma complementa o outro. Eu já preguei muito encontro, estava eu, Moisés, o Ironio, Tanus, Frei Gilson, alguns estavam antes. O que acontece? O que eu não tenho, o Moisés tem. O que ele tem, eu não tenho, e a gente se complementa para salvar o máximo de almas. A igreja, o Espírito Santo não dá os dons para todo mundo de uma vez só. Cada um tem um carisma para a glorificação do reino de Deus. E a coisa boa é essa. Eu sempre falo assim, tem gente que vai ouvir uma pregação minha 30 vezes, não muda de vida. Escuta uma do Moisés e sai do pecado. Você vai ouvir o Moisés 50 vezes, vai xingar ele, vai me ouvir e vai converter. Por quê? Aquilo que é para nós fazer, ninguém faz. Os carismas se complementam para um ajudar o outro a arrebanhar o máximo de almas para Deus. Fazemos parte do corpo. Do né? corpo, isso. Então, assim, gente, a gente encerra aqui, que você faça parte do corpo também. Tome vergonha na sua cara, se converta. Porque depois desse episódio aqui, se a pessoa pelo menos não pensar em se converter... Se não mexer... tem que chamar o Eudes para poder fazer um processo de cura e libertação. Em contato. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Amém. Até o próximo. Valeu. Próximo episódio. É nóis.